Bora lá, galerinha. O Iceberg de Mistérios e Fenômenos Inexplicáveis, parte um do canal do Dio Magenta, ou Dio Magenta, não sei exatamente como que se fala. Primeiro vídeo do canal dele que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, e é bem curioso, porque ele tava há muito tempo sem postar, e é um dos canais que, quando eu criei meu canal no YouTube, eu me inscrevi nele, eu me inscrevi em vários canais, que eu pensava em trazer vídeos aqui, que eu tinha vontade de trazer react. E o dele foi um dos que eu me inscrevi na época. Só que ele ficou muito tempo sem postar. E eu fiquei em promessas e promessas de gravar. Só que essa semana ele voltou a postar. Ele postou a parte 2 desse vídeo, no caso, que eu tô reagindo hoje. E, pô, me deu muita vontade de falar, pô, acho que eu vou trazer um vídeo dele essa semana, que me deu muita vontade de assistir a parte 2 dele. E a gente não tem como ver a parte 2 sem a parte um, obviamente, né? Então eu tô aqui. Olha o tanto de tópicos que tem isso. Não vou passar o mouse em cima pra não tomar spoiler. Mas olha o tanto de tópicos, gente. Vai ser absurdo esse vídeo aqui. Vai ser sensacional e. Bom, vambora, rapaziada. Espero que deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Link do vídeo original tá aí na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva, se possível. Considere se tornar no canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora então, rapaziada. Sem muitas delongas, acho que esse vídeo vai ser fantástico. Esse, esse berg de mistérios e fenômenos. Fenômenos, né? Ok, vambora. Senhoras e Intro. senhores, Ou, bem-vindos ao Iceberg de Mistérios e Fenômenos Inexplicáveis. Esse iceberg reúne mistérios e fenômenos não vou categorizados olhar, entre não vou olhar. pessoas, eventos, Não vou tomar lugares spoilers. misteriosos, anomalias naturais, mistérios da internet. É o seguinte, só serão apresentados os temas que eu achei mais interessantes, certo? Também darei prioridade a tópicos que não são muito discutidos. Alguns tópicos não estarão Legal. presentes aqui, seja porque eu já mencionei algumas vezes, ou pretendo falar sobre futuramente. Sem mais Vou olhar pra enrolação, vamos tela. nessa. Vambora. Gosto de ter uma spoiler do iceberg em miniatura do começo do vídeo. Quero ver tudo na hora. Camada um, ok. Vambora. Bora. Globster. São massas Lobster. orgânicas encontradas ocasionalmente em Orgânicas? calhadas. Um globster é definido como uma grande carcaça irreconhecível de, aparentemente, animais marinhos em alto estado de decomposição. Pessoas que se Credo. depararam com essa beleza Nossa, aí que coisa. e Uh, alegam que o negócio tem um forte odor de coisa podre, eu suponho. Em 1960, o termo globster foi cunhado para denominar essas coisas, visto que antes disso acreditava-se que as massas eram monstros do mar. No mesmo ano foi podem ser ainda. encontrado um globster na Tasmânia, Austrália, dito ter quase 10 toneladas. Causou um certo tumulto na Minha época, nossa. acreditando ser um monstro marinho ou algo assim, mas cientistas confirmaram ser a carcaça de alguma baleia. Geralmente, após pesquisas, as carcaças são identificadas como baleias ou tubarões. Porém, Nossa, mas que coisa horrível de se ver na praia. Imagine, gente. acontece Credo. de alguns não serem identificados, e por isso há dúvidas de que alguns globster possam ser espécies desconhecidas. Interessante. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Ok, sou mais misterioso da internet. Vambora. Busca mais misteriosa da internet. Por mais que o nome seja autoexplicativo, é uma busca que data desde os anos 80, de uma música desconhecida tocada em uma rádio alemã em 1980. Acho que a gente já ouviu falar dessa música em algum vídeo. Provavelmente, obviamente, né, gente? Um vídeo com tantos tópicos aqui. Provavelmente vai ter temas que a gente já viu em outros vídeos, mas eu vou falando aqui. Eu não tenho esse rabo preso de falar pra vocês, não. Quando eu souber de alguma coisa, eu falo, tá bom, gente? Mas eu não me lembro da música, sendo sincero, de qual que era o som dela. Mas pra mim que era tipo um rock nos 80 mesmo. Eu não vou colocar a música aqui só por precaução, mas você Sim, provavelmente tranquilo. sabe de qual música eu tô É, falando. eu acho A que música sim. foi postada na internet pela primeira vez em 2007 para ser identificada, pois não se sabia o seu nome, a banda e nem a sua letra. Apenas de que a Que música foi doideira. feita entre 1982 e Quando 1984. tocou na rádio, Quem né? postou foi a Lídia, mas a música fazia parte de uma playlist de músicas desconhecidas do seu irmão, o Darius. Inicialmente, Ou, Lídia não teve sucesso caraca, Darius é um nome maneiro, né? na tentativa de identificar a música, então ela deixou isso um pouco de lado. Eventualmente surgiriam esforços unidos em uma grande investigação para desvendar alguma coisa da música misteriosa, e algumas pessoas despertaram um certo interesse sobre a música mais misteriosa da internet. Avançando um pouco no tempo, chegamos em 2019, onde Gabriel, um brasileiro, porventura Ou, também buscava informações e posta a música no YouTube, e com isso inicia-se um fenômeno. O pessoal envolvido na busca foi muito maneiro os brasileiros estarem envolvidos nisso, longe hein? para juntar informações. Contataram as rádios, os DJs, produtores, os caras que organizaram o set que continha a música para tocar. A música foi remasterizada e publicada várias vezes para descobrir qual seria a letra ou até de qual banda seria, com base na composição e dos instrumentos usados. Lembrando que apenas uma parte da música estava disponível. Posteriormente conseguiram postar a versão completa.
A banda Statues in Motion era um dos candidatos à autoria da música misteriosa. Contudo, ainda é uma suposição, assim como os títulos Blind the Wind e Like the Wind. Faz um tempo que não há Caramba, atualizações hein? sobre esse mistério. Talvez as buscas tenham estagnado, ou seja, não há algo que possa ser levado como fato. Mas o importante é que a comunidade ainda não desistiu e uma hora aparece uma atualização sobre o assunto. Caramba, muito interessante essa temática, né? Porque é uma música, mano, pô, ela sumir assim, não tem ninguém querendo ter a autoria dela, uma música tão famosa ainda, né? É muito estranho todo esse caso. Eu já ouvi sobre ela em outros vídeos e tal, e mesmo assim ela desperta uma curiosidade muito maluca, né? Tipo assim, como é que pode uma banda, assim, uma música não existe? Tipo, vocês entenderam? Uma banda não tem ninguém é, reivindicando essa música, eu acho muito bizarro. Enfim, Sailing Stone. As pedras que andam. Bem interessante. Oh, É um fenômeno onde pedras deslizam caramba, sozinhas pelo chão e deixam rastros. que Pode parecer que loucura. isso acontece devido a alguma fonte gravitacional, mas não é o caso. Basicamente, É, durante se eu tivesse em queda, né? a noite, camadas de gelo entram em ação com o vento, fazendo as pedras deslizarem. Esse É, eu ia falar que poderia ser o vento também gelo mesmo. então derrete, formando os rastros pelo solo. A distância percorrida pelas Interessante. pedras pode chegar a quilômetros. Geralmente ocorre no Parque Doida. Nacional do Vale da Morte nos States, mas também foi visto ocorrências Caraca, parque com um nome bem amigável, né, pros visitantes. similares no México e na Austrália. Interessante, nunca tinha ouvido falar desse fenômeno, mas faz sentido, né? O vento em... junto com o gelo ali faz a pedra se mover com o tempo. Sete maravilhas do mundo? Por que será que isso é um mistério As Sete inexplicável? Maravilhas do Mundo. Creio que esse especificamente se refira às maravilhas antigas, visto que a Pirâmide de Gizé é a única que ainda existe, e várias delas não se sabe como eram Nem se existiram de fato, né, mano? exatamente. Os jardins suspensos da Babilônia, O Colosso de Rhodes é o que a galera mais bota em xeque se existiu de verdade, né? provavelmente Eu assim, né, cara, eu sou cético em tudo aí nessas paradas de história, mas eu torço pra ser verdade, tá ligado? Na minha cabeça é a verdade. maravilha antiga com maior debate sobre sua existência, dito ser uma construção extraordinária feita a mando do rei Nabucodonosor II com as mais variadas plantas. Não há evidências arqueológicas para confirmar se os jardins realmente existiram. Caraca, vai dizer que essa imagem que não passa uma vibe Shadow of the Colossus, né, mano? Total, velho. Os caras pegaram muita inspiração daqui. Pois os poucos registros que sobraram do Império Babilônico não mencionam o local. Os jardins são mencionados por historiadores antigos, e esses são os únicos registros citando a construção. O templo Muito de interessante. Zeus, que hoje sobraram apenas ruínas, continha em seu interior a estátua do pai do Olimpo. A estátua foi destruída, mas, diferente dos jardins da Babilônia, havia evidências mais concretas para comprovar sua existência. Não só escrituras gregas, mas encontraram nos restos da oficina de Assim. Fídias Cara, é muito doido pensar nessas mega coisas assim, super. Seriam hoje em dia umas paradas super turísticas, enormes, gigantescas, que não existem mais, né, cara? Só que elas existem só no passado. Isso é muito estranho, né? É uma sensação esquisita, né? o escultor é responsável, ouro, marfim e ébano, que eram Sim, materiais usados eu queria por um segundo poder entrar num lugar desse e ver essa estátua, tá ligado? Em toda a sua magnitude da época, devia ser muito bacana, né, mano? na estátua de Zeus. Teorias sugerem que a estátua sofrera danos que culminariam em um grande desgaste da escultura, devido à interferência dos romanos no templo. Uma teoria bem aceita é que foi levada para Constantinopla e destruída no incêndio. Outra fala até que a estátua foi roubada. Temos também o farol de Alexandria, Eu ia falar dessa teoria mesmo. Eu não vou saber elaborar tanto que eu confundo um pouco com outras histórias. Mas acredito que a mais aceita aí é essa mesmo, que ela foi queimada durante um incêndio em Nopla. que é outra das maravilhas que não se sabe exatamente como era. É dito que foi destruído por terremotos e Remoto. outros desastres Esse naturais, daí tem no Assassin's Creed Origins aí, pra quem jogou. mas foram encontrados restos submersos da construção no mar Mediterrâneo, e isso já é suficiente para comprovar, eu imagino. Curiosamente, 3 das 7 maravilhas antigas também foram destruídas por terremotos, no caso o Farol, o Colosso de Rhodes e o Mausoléu de Halicarnasso. Cara, tipo assim, tem coisas assim que nem a estátua de Zeus, eu acho que não sei se daria pra você reconstruir ela, mas agora o farol de Alexandria, por que os caras não reconstroem lá, né, mano? Pô, eu acho que não tem nada lá onde tava o farol, pô, pega lá e reconstrói a parada, não tem, assim, o que tinha do farol caiu na água, então refaz o farol, tá ligado? Sei lá, mano, eu não sou tão assim, é... Ah, sei lá, eu acho que quem construiu esse farol na época, por exemplo, queria ver ele de pé até hoje, tá ligado? Sei lá, pega as melhores fontes que a gente tem de como ele era e tenta replicar o farol da melhor maneira possível. Se ele não era igual era na época, pelo menos é ativa, sei lá, né, mano? Fora que atrai muito turista, aí fica a dica, Egito. Terremotos do céu. É um fenômeno misterioso que foi reportado em vários lugares do mundo, sons inexplicáveis que aparentam virem do céu.
Aqueles que Bom, presenciam descrevem como se fosse um som de uma grande explosão ou estrondo. Suponha-se que isso ocorre devido a terremotos que emitem sons, mas nenhum abalo, ou outros eventos naturais que propagam esse barulho a uma distância, seja tempestades, tsunamis ou trovões. Outras explicações envolvem atividades militares com testes aéreos ou explosivos. eu sei que se eu escutasse isso, eu ia me cagar aqui em Também casa, né, mudanças gente? É isso bruscas na mesmo. pressão atmosférica são levadas em Tá consideração. louco. Gelatina Imagina começar a escutar um monte de barulho do céu, tá maluco, invasão alienígena. Star Jelly. Ok. estelar. Star Jelly é uma estranha substância gelatinosa, geralmente encontradas onde há vegetação, principalmente largadas Mas é resto de estrela mesmo? na grama. Para você ter ideia, os primeiros relatos dessa coisa datam do século XIV. Mais tarde, Caramba. artigos em revistas publicam sobre uma estranha substância composta de matéria orgânica extraterrestre. Até Uou, alguns anos atrás que a gelatina começou a ser como estudada, assim? e por incrível que Extraterrestre? pareça, não definiram exatamente o que pode ser isso. Outra coisa estranha é que a gelatina às vezes tem cores diferentes e evaporam depois de um tempo. Vários dos relatos vêm do Reino Unido, mas também é reportado em outros países, e a teoria mais plausível é que são resíduos de anfíbios. Há também fungos com consistência Pode gelatinosa que ser. possam se encaixar Mas, pô, vai ser coisa biológica alienígena? Como assim, tá ligado? Star Jelly, ou uma outra espécie conhecida como bolor, um limo sem classificação exata. Isto é, não é considerado planta, fungo nem animal. E alguns são bem semelhantes às Star Jelly. As Pô, bem nojenta a parada aí, mas é um negócio meio estranho você achar pelo chão. Imagina você andando aí no jardim da tua casa, na frente da tua casa aí, e tu vê uma parada dessa, mano. Tá louco. Mapite Silent Zone. Zona do Silêncio. É uma área no deserto no México, carrega uma lenda urbana onde não pega sinal de rádio ou qualquer outro dispositivo de comunicação. Nos anos 70, um Caramba, teste realizado pela Força por que será, né? Aérea dos Estados Unidos lançou um foguete que, ao passar pela Zona do Silêncio, perdeu o controle e caiu. Pô, Depois disso, os boatos surgiram, relatando que ali possui algum tipo de alteração eu magnética ia ou falar. até atividade extraterrestre causando interferência nos sinais. Ainda que descoberto grande concentração de magnetita no local, não foi considerado se isso realmente seja a causa das interferências. Não só isso, mas a Zona do Silêncio tende a ter várias quedas de meteoritos, como se fosse uma Pô, área designada como alvo. Bom, há relatos de pessoas que passaram pela área sem nenhuma eles até colocam aqui, né, um meteorozinho caindo. Estranho, né? interferência em seus dispositivos, e por isso é questionado se a zona é um pseudo-triângulo das Bermudas, o Homem de Thor. Sei lá, né, mano? Muito esquisito esse tópico. Sei lá, que nem ele falou, mano. Esse vídeo aqui, eu tô achando interessante que são vários tópicos mesmo. Bem variados, vários temas diferentes. E é uma explicação bem rápida que ele tá dando. E é interessante que são vários tópicos que a gente pode pegar aqui pra fazer reacts de outras coisas focadas em cada um dos sistemas. Porque são vários temas interessantes que ele tá falando aqui, né? Seria legal a gente ver um aprofundamento em outro canal. Não tô falando mal do vídeo dele. A ideia do vídeo é ser um iceberg. Óbvio que ele não vai ficar aqui 10 minutos falando de cada tópico. Mas vocês entenderam que é interessante que todos aqui estão deixando aquela fagulhinha, tipo, pô, queria saber um pouco mais, tá ligado? Isso é muito bom. Enfim, John Deere e Taurete. Ah, o Esse Homem aqui de eu não vou me Taurete. estender porque no iceberg está como parcialmente resolvido, mas já foi resolvido. Em 1954, chega esse cara no aeroporto de Tóquio, Eu já ouvi falar dessa história do Homem de Taurete falando que veio do país Taurete, né? Mas não sabia que tinha sido com um resolvido. passaporte de Tord, um país que não existe. O homem, barrado e interrogado em uma sala, dissera aos oficiais que estava em uma viagem de negócios. Ele também carregava consigo dinheiro real de países diferentes. Mesmo com um passaporte de um país desconhecido, o Muito estranho, né? Taurete Citizen. documento parecia verídico. Ele então é levado para um hotel próximo, passa um tempo O nome da cidade dele é Infópolis. e o cara Engraçado. desaparece. A história ganhou uma certa notoriedade na internet, falando que era um viajante do tempo, viajante dimensional, que não sei o quê. É, dimensional faria mais Mas uma sentido. parte se desprendeu de aceitar a lenda urbana como verdade e partiu em uma investigação, que, diga-se de passagem, durou vários anos. O Homem de Thor, identificado como John Zegros, na verdade era um Bom, vigarista. John viajou para vários lugares com esse golpe, inventou um país e forjou documentos para viajar ilegalmente. Só que deu ruim quando ele chegou no Japão. Foi descoberto e sentenciado à prisão. Ainda há questões sobre o pô, John, tipo, qual seria a sua real nacionalidade, ele tá preso lá até hoje, caramba. ou intenções e o que aconteceu com ele posteriormente, mas a essa altura já não seria tão importante se fosse revelado. Estou Ah, ok, nossa. Uma explicação bem. Eu prefiro acreditar que é um viajante dimensional. Que doideira, né? Pô, não faz muito sentido você inventar um país, não é mais fácil ele forjar um documento de um país que já existe?
sei lá, enfim. Stonehenge. Stonehenge. O Stonehenge, responsável por uma busca arqueológica interminável. A teoria sugerindo que o Stonehenge não foi construído por povos europeus, por várias análises indicarem que a estrutura é bem mais antiga do que esses povos. O Stonehenge, até chegar no que é Estranho isso. hoje, passou por um processo árduo. Estima-se que esse processo data de 3.000 anos ou mais. Não se sabe exatamente Pô, mas dá pra ver claramente o círculo que ele formava aqui com as pedrinhas empilhadas, né? É louco, imagina como deveria ser feito isso. Acho que os caras não tinham nem inventado a roda, né? Nessa época que inventaram que construíram por Stonehenge. que foi construído. Uma das suposições mais Ah, aceitas é religiosa, é provavelmente, que né? seria uma estrutura usada para observar os astros e eventos celestes. Os povos Uou, antigos, através interessante. disso, poderiam identificar o ciclo das estações em suas Caramba, maneiro. atividades agrícolas. Por encontrarem restos mortais humanos nas redondezas, é teorizado sobre Stonehenge ter sido usado como enterro, e com isso vem outras teorias relacionadas a rituais, sejam de adoração a entidades antigas ou cerimônias fúnebres. Isso é bem Pode ser também uma fusão de tudo, né? Pode ser usado pra ver as estações, a luz do sol. É... Ter uma explicação religiosa também. E também se, tipo assim, também fazer enterros ali, sabe? Pode se juntar tudo em uma coisa só. Os caras, tipo, o deus dele ser o sol, alguma coisa, um deus cósmico nesse sentido, né? Faz sentido. reforçado devido a várias covas encontradas no perímetro, contendo nelas restos cremados. Interessante, né? O Stonehenge é uma parada bem legal. Tem um livro de um autor que eu gosto muito que fala sobre Stonehenge, do Cornwell. Não sei se já ouviram falar, que ele faz histórias de ficção histórica. Ele basicamente pega personagens, que nem eu tenho a história dele do Rei Arthur aqui, que ele pega os personagens do Rei Arthur e tal, da história do Rei Arthur, da lenda, e coloca como se eles existissem de verdade, tá ligado? E é muito maneiro. E ele tem uma história dessas passando na época de Stonehenge. Eu fico bem curioso pra ler, deve ser bem maneiro. Richmond TV Ferry. Em 2018, em Virgínia, nos Estados Unidos, um indivíduo misterioso colocava televisões antigas na Mas é igualzinha a TV que eu tenho aqui no quarto, de tubo. Caramba, muito parecida. Gente, pô, é que a minha TV é da CCE, ó. O CCE eu acho que é uma marca brasileira. Então, tipo assim, não é a mesma, mas é literalmente muito parecida. Acho que a única diferença da minha pra dele é que a dele parece ter uma dobrinha aqui, ó, que a minha não tem. A minha é redondinha aqui. na porta das Coisa casas das pessoas engraçada. sem motivo nenhum. Essa pessoa começou a ser identificada um ano depois, quando Ah, foi não, mas. captada em câmeras de segurança num outro bairro. Passou a ser Caraca, popularmente chamado de TV Man, ou cabeça de TV, por vestir uma bem televisão na parecida cabeça. mesmo. As TVs eram de tubo. Gente, juro pra vocês, o esquema de botão é exatamente igual. Que loucura, essa aqui é um. Ah, mas a parte de trás é diferente. A minha é grudada, né, aqui em cima. E aqui não, aqui tem uma profundidade. E várias delas, se não todas, eram inutilizáveis. Seria eu, o homem da cabeça de TV? A polícia rapidamente tomou uma Eu seria o ação tal do por receber Richmond TV inúmeras Ferry? ligações, foram retiradas dezenas de televisões. O cabeça de TV Toshiba esse. atuava à noite e, como eu disse, não havia algum motivo aparente do porquê disso. E eram apenas TVs antigas. Não tinha bombas dentro, nem nada do tipo. A princípio, a polícia meio que não podia fazer nada, até porque não Não é crime, havia né? nenhum crime envolvido. Pode parecer só uma pegadinha, mas o caso tomou a atenção da mídia local e da polícia, que chegou a abordar um cara acompanhado de sua irmã largando TVs na calçada de uma escola. Esse cara foi indiciado por espalhar lixo e invasão de domicílio. Não chegou a ser preso, mas foi considerado o principal suspeito de ser o cabeça de TV. E ainda tem vários mistérios que rondam esse caso. Ah, gostei do cabeça de TV, ele é Que simpático. essa pessoa estava distribuindo TVs de tubo Queria uma TV de tubo assim de graça. Eu gosto de TV de tubo, tanto que eu até conservo uma aqui no meu quarto. ou melhor, onde ele arrumou dezenas delas para simplesmente jogar fora. Talvez ele trabalhasse numa fábrica ou em algum lugar que as pessoas estavam se livrando dela. Curioso, né? Ok. Doido. Numbers Station. Agora tá ficando uma parada meio bizarra, hein? Dio. Estações de números. Que foi isso? Foi uma interferência no vídeo? São estações de rádio que transmitem sequências aparentemente aleatórias de números, localizadas em vários países do mundo. Seu propósito era para enviar mensagens codificadas em serviços de inteligência e espionagem.
Mesmo que as comunicações por rádio ainda eram relativamente recentes, as torres de rádio começaram a ser implementadas, digamos assim, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. E é claro que, em se tratando de atividade militar, as mensagens enviadas seriam criptografadas. Porém, começaram a ser identificadas vários anos depois, principalmente após a Guerra Fria, quando surgiram várias dessas estações de rádio. As rádios Curioso. continuam sendo usadas hoje em dia. A parte estranha são organizações e governos não admitirem envolvimento com essas estações quando questionados. Mas é claro que é do governo essa porra Bem, aí. Mensagens sem dúvida, né? Do exército. Ah, transmitidas nas rádios estranho. seguem um complexo procedimento de codificação, mas alguns se dispõem a decifrar as mensagens. Não é uma tarefa fácil, dita ser até impossível, afinal essas mensagens não devem ser codificadas pelo público, mas tem maluco por aí que tenta. Para facilitar meu trabalho, Deve ser uma parada quase impossível, realmente, sim. Se é uma mensagem que você tá fazendo, que os seus, entre aspas, inimigos de guerra não podem decifrar, eles não vão fazer algo tão simples que um cidadão comum vai conseguir decifrar, tá ligado? tem o site Prion, que informa muito bem sobre as estações de Nossa, olha números. que Caso doido. tenha interesse em dar uma olhada, eu recomendo. Curioso, hein? Artefatos Pô, muito interessante esse tópico, bem curioso, né? Isso daí me dá até uma vibe meio SCP, essas paradas aí de antenas e tal, por causa do jogo lá do Golard que a gente reagiu esses dias atrás aí da cabana. fora de época. Artefatos fora de época. É Sim. exatamente isso, objetos encontrados na atualidade, mas que foram feitos há muitos anos e possuem características ou propriedades de objetos atuais. Isto é, que não encaixam ou desafiam seu contexto Ah, isso aqui histórico. a gente viu em algum vídeo também. São os caras que fizeram os bichinhos parecendo. Fizeram um artesanato parecendo dinossauros, né, mano? Sendo que os dinossauros tinham sido extintos, obviamente, tá ligado? O maior exemplo disso é o Estranho. Ah, mecanismo o de computador. Anticítera, feito cerca de 200 anos antes de Cristo, usado para acompanhar o movimento dos astros, hoje conhecido popularmente como o primeiro computador da história. Há outros artefatos bem conhecidos, mas há uma grande confusão envolvendo esse tópico por certos itens não serem de fato fora de época e serem, na verdade, uma má interpretação. É uma parada que nem eu falei, eu reagi a esse tipo de coisa no vídeo do Semideus lá. Algum vídeo do Semideus, não lembro qual que era. Eu lembro da thumb, mas não tô lembrando qual que era o título do vídeo. Mas basicamente, mano, essas civilizações gregas, romanas e tal, até os egípcios também, né? Eles tinham artefatos, provavelmente coisas muito avançadas que a gente não descobriu ainda, tá ligado? Eu acredito, pelo menos isso. Os caras, eles tinham umas paradas bem doidas, assim. E, pô, mano, eles tinham muito conhecimento das paradas e sei lá, mano, ele passa uma vibe que nem lá naquele vídeo mostra os outros artefatos lá que foram feitos pelos romanos lá. Fica, caraca, isso parece uma parada que não faz sentido naquela época. Provavelmente era um item normal, entendeu? Que os caras usavam. Eu fico sempre pensando, pô, provavelmente tem muito mais coisa que a gente não descobriu e que esses caras fizeram na época e que a gente já vai descobrir e ficar, caraca, como os caras conseguiram fazer essas paradas naquela época. Enfim, gente, é só uma doideira minha. Purple Orb. Orbe roxo. Pesquisadores marinhos em uma missão de observação encontraram no fundo do mar um orbe roxo brilhante. Então eles Bonito. usam um aspirador para coletar essa coisa e levar para análise. Meses se passam e ainda não se fazia ideia do que era aquilo. Na verdade, até hoje não deram uma explicação concreta. Praticamente não há pronunciamentos ou atualizações Estranho. desse achado, mas acredita-se que o orbe seja algum tipo de lesma do mar não identificada. Estranho, me parece um artefato alienígena, hein, cara. Caramba, muito legal, muito maneiro essa primeira camada aí. Foi. A maioria das coisas eu não conhecia, eu fiquei bastante feliz com isso, porque tá mostrando que ele tá fazendo muita coisa, tipo assim, que no iceberg, se nesse tópico já tem muitas coisas que eu não conheço, e eu acredito que vocês não conhecem também que tá me assistindo aí, mano. Imagine na última camada do bagulho, o que que não vai ter aqui? Você tá louco, mano. Vambora, camada 2. Olhar. Quase que eu comecei a ler. Ongorongo. Ongorongo Nome é engraçado. uma escrita composta de hieróglifos dos Rapa Nui, os nativos da Ilha de Ah, do de Páscoa. Páscoa. Os símbolos da escrita variam entre animais, plantas e figuras humanoides, e alguns deles são iguais, mas com pequenas alterações. Também possuem formas geométricas e outros símbolos. Desde sua Interessante. descoberta, permanece indecifrável. É preciso seguir um método alternativo de leitura. Os fatores combinados resultam em uma escrita de difícil compreensão e talvez nem É, porque se não me engano, na Ilha de Páscoa não sobrou nenhum nativo lá, né, que soubesse, pelo menos que soubesse ler. Acho que não sobrou nenhum, acho que os caras realmente, eles acabaram com a ilha pra fazer as estátuas, sei lá, mano, ou se a lenda que eu lia quando eu era criança, mas eles fizeram todas as estátuas e acabaram com a ilha, basicamente, e sumiram junto, tá ligado? E acho que não ficou nenhum pra contar pra gente o que que tá escrito aqui, né, mano? Muito doido para pensar que isso aqui tá passando algum tipo de mensagem, né?
Penso que parece até uns bichinhos do mar ó, aqui. Nem Loucura. cheguei a lugar nenhum. Oh, E para tem um J dificultar, ali, hein? algumas das tábuas de madeira Ah, tem foram só um peixe perdidas ou mesmo, ó. Peixe. destruídas. Não sobreviveram indivíduos com conhecimento da língua para decifrá-la. Histórias contam que poucos sabiam ler os glifos, visto que ler e escrever era Ah, uma devia. condição exclusiva dos superiores. É, de um sacerdote, um xamã, né? Sei lá. Estudiosos levantaram a hipótese de que nem é uma escrita de fato, e que cada símbolo significa uma coisa diferente. E se isso for o caso, o Rongorongo nunca será decifrado. Muito doido, né, cara? Muito maneiro. Acho muito interessante essas civilizações ah, pré-colombianas aqui da nossa América, né, mano? É muito interessante de ver as paradas que eles tinham e que nem eu falo, mano. É um pensamento que a gente fica, né? E se esses caras nunca tivessem, por exemplo, os maias já tinham sumido, né? Mas que nem os incas e os astecas. E se os europeus nunca tivessem chegado aqui? Como será que a civilização deles teria evoluído, né? Tipo, como seria a sociedade deles atualmente, né? Eu fico muito com essa curiosidade, assim. É triste, né? Pensar tudo que aconteceu, muito triste, mas é, pô, é um exercício mental interessante a gente fazer, né? Pô, como seria, tá ligado? Pô, seria da hora. Tesouro de Forrest Fenn. Forrest Fenn foi um veterano da Força Aérea Americana. No fim da sua vida, ele decide iniciar uma caça ao tesouro, uma caixa escondida nos Montes Rochosos em New Mexico, nos Estados Unidos, recheada de itens valiosos. As buscas começam em 2010, junto com uma série de histórias feitas por Fenn que dariam pistas sobre a localização do tesouro. A busca Ok. chamou a atenção da polícia local. 5 pessoas morreram em busca do tesouro e Uou! várias outras se submeteram a situações perigosas. Passam-se os anos e começam a acreditar que isso era uma farsa. Em junho de 2020, o tesouro foi finalmente encontrado por Jack Stuef, de 32 anos. Essa caçada gerou muita dor de cabeça, vários processos foram movidos contra Fenn, inclusive a identidade de Jack não foi revelada a princípio, mas ele foi forçado a se pronunciar devido a um outro processo judicial. Houve alegações de que Fenn estaria mudando o tesouro de lugar para que certas Ah, pessoas não o encontrassem, ou de que não ele é de se duvidar mesmo não, hein, mano. estaria dando dicas privilegiadas para Jack. Fenn faleceu em setembro de 2020. Algumas das revelações, como o descobridor do tesouro e o local do mesmo, ficaram a cargo de seu neto. Agora, em relação aos processos, parece que não deram em nada. Com Espero certeza não, né, mano? Mas não é de se duvidar mesmo não que o velho não fez essa sacanagem aí. Mas provavelmente dica privilegiada, com certeza. Isso daí eu acho que é bem óbvio. Enfim, pedras pedras pictícias. pictas. São pedras Pictas. decoradas com diversos símbolos encontrados na Escócia. Não se sabe ao certo por que Ok. as pedras foram feitas. Geralmente são associadas aos povos Celtas. antigos da Escócia ou celtas que viveram na Idade Média. Além dos registros medievais, essas pedras são os únicos itens que dão informações sobre esses povos hoje em dia, e ainda é questionado o que as gravuras Interessante, né? representam. As pedras são separadas em Caraca, que pedra bonita, hein, mano? três Louco. classes, contendo nelas o tempo estimado que foram gravadas e características em comum. Classe 1: pedras que não foram lapidadas ou estão incompletas, com vários símbolos abstratos gravados. Classe Pior que isso é verdade, né, mano? Muitas vezes essas paradas elas podem ser. ah, Elas podem ser simplesmente decoração, né, cara? O da Ilha de Páscoa lá com certeza não era, era uma escrita mesmo. É que nem isso daqui não é uma escrita, isso aqui é só, aparentemente é só desenho, né, mano? 2: a partir dessa aqui, os símbolos cristãos começam a ser incorporados nas pedras, Cruz porém celta. restando alguns símbolos da cultura escocesa, quase como se fosse uma forma de resistência à Uma, uma mescla, né? Isso é muito interessante, mano. cristianização. Também a partir destas que as pedras se tornam lapidadas. Classe 3: são cruzes de pedra, tábuas ou lápides. Não possuem símbolos da cultura celta, que praticamente se tornaram santuários cristãos. É suposto que as primeiras pedras É interessante como você vê essa. Só nessas pedras você vê aí a. Tipo, começa com um bagulho totalmente celta, daí rola uma mescla com o cristianismo, e daí os caras viram totalmente cristãos, né, com o tempo. Tem a sua cultura aí, tá ligado? A cultura vai se assimilando, né? Isso é muito doido, mano. marcam nos pictos uma tentativa de preservação de sua identidade, assim como outras crenças e vertentes pagãs que perderam espaço para o cristianismo. Isso é refletido nas pedras do grupo 3, onde praticamente a cultura daquele lugar não Já sobreviveu com a era. cristianização da Escócia. A Exatamente, função mano. das pedras ainda é estudada e especulada, mas podemos deduzir que marcavam aspectos da sociedade dos pictos, representando suas habilidades artísticas, identidade ou até mesmo uma forma de registrar sua história. Muito legal, cara. Muito bonitas elas. Eu acho bem legal, pô, estudar esses também. Por exemplo, cultura celta é muito legal, né? Aquele.
Esse jogo Hellblade, né? A mina é celta, se eu não me engano. Bem interessante a sociedade dele. Enfim, Leatherman. Letterman. O Letterman foi um homem desconhecido, um andarilho que durante 30 anos vagava pelo mesmo trajeto de Connecticut até o rio A gente viu desse cara em algum vídeo, mas agora não Hudson, tenho em New certeza. York. O homem era fluente em Acho que sim, francês acho que e sim. não sabia falar inglês direito. Ficou conhecido como Letterman, homem de couro, pois vestia roupas Sim. de couro feitas à mão. Ele raramente falava diretamente com as pessoas, apenas fazia grunhidos e gesticulava. Ainda assim, um homem gentil e educado. Ele passava pelas cidades para pegar suprimentos ou pedir alimentos nas casas de campo, aos quais agradecia humildemente quando recebia e se abrigava em cavernas. Em Aqui em 1889, cavernas, que doideira, seu né? corpo foi encontrado em uma caverna. Descobriram que sua morte foi causada devido a um câncer de boca por mastigar cigarros. Até o presente momento, não se sabe de onde o Letterman veio ou qual era sua identidade. Um jornal da época publicou uma matéria divulgando seu nome, Julius Burgley, porém não há como confirmar isso. Né, pode ter As inventado. Eu acho que eu vi sobre esse cara em algum vídeo, em algum momento, gente. Ah, é muito triste as pessoas que falecem sem identidade, né? Isso é uma parada bem bizarra que acontece, um fenômeno muito estranho, né? Enfim. Lawrence Brooks Carvings. gravuras em Lawrence Brook. Isso aqui se Ah, trata de tá. estranhas Eu achei que era o gravuras nome, Carvings. encontradas em uma pedra em Nova Jersey. Acredita-se Ah, que que essas estranho. gravuras foram feitas em Parece que tá com a boca costurada. 1876, Ah, postas de recente. símbolos, o ano 1876, coordenadas em inscrições criptografadas. Nas pedras também haviam Curioso. dois nomes, Elias Sweden e H.M. Denbury. Será que alguém decifrou? Suspeitavam que os códigos gravados em combinação com as figuras de caveiras com os ossos indicavam pistas sobre algum tesouro pirata. Para agregar a essa hipótese, na pedra havia várias figuras de caveira, caveira com cruz de ossos e outra com tapa-olho. Alguns códigos nunca foram Ok, decifrados e faz sentido. provavelmente nunca serão, pois esse É é um do ponto Jolly Roger? bem obscuro, e as gravuras estão desgastadas e o Imagina. tempo continua. Foi feito para ser procurado na época. Espero que alguém que tenha encontrado esse caverna na época tenha decifrado o código e achado o tesouro pirata aí, né? O baú do David Jones. Aguardando esse mistério. Celebridade Muito doido, né? 6 é uma figura peculiar, Ah, presente em uma arte esse eu vi, nossa, muito tempo aqui no canal, mano. É basicamente uma figura. Eles fizeram um quadro cheio de daqueles celebridades, né? tecidos usados para fazer E a cortina gente ou não sabe quem que ela almofada. é. O tecido possui um padrão ao estilo pop art de 8 atores ou modelos. Foi comprada em 2008 por uma pessoa identificada na internet como Tontsa. Não sabendo quem eram aquelas pessoas, ele faz um post no Reddit para saber quem são os artistas. Cada um foi numerado e eventualmente identificado. Há atores conhecidos como Jessica Alba e Orlando Bloom, porém a celebridade de número 6 é desconhecida. Na verdade, ninguém sabe quem é essa pessoa. Tom comprou esse É estranho, né? Que ela tem uma cara assim, tá encarando a gente no olho, né? Passa uma vibe meio estranha, sei lá, saber que ninguém sabe quem ela é, né, mano? tecido em uma loja na Finlândia. Na busca, ele entrou em contato com a empresa que fabricou o tecido. A empresa não existe mais e não proveu Uou, informação do designer responsável pela arte. Talvez eles isso é nem muito saibam doido. quem foi, pode ter sido um freelancer que fez o trabalho. As imagens foram baseadas em fotos reais dos artistas. Isso é doido também, né? Tipo assim, existe essa foto real da pessoa fazendo essa mesma pose, né? Então, mais doido, que loucura. Tipo, devia ser uma foto tão difícil do cara achar na época, porque pra ele ter se inspirado, né? Inclusive, chegaram a encontrar cada uma delas. Por exemplo, a do Orlando Bloom, essa foto também possui uma peculiaridade. A mão dele foi editada. É Outras fotos mesmo. comparadas com as do tecido possuem leves alterações, mas em se tratando da celebridade de número 6, torna bem difícil identificá-la por conta disso. A busca ainda continua, há Doideira, né? palpites bem sólidos, mas não temos nada confirmado até o momento. Naquele vídeo que eu vi tinha uns palpites, mano, mas eu confesso agora de cabeça que eu não vou lembrar. Confesso não, né? Óbvio que eu não vou lembrar, faz muito tempo que eu vi sobre isso. O sinal WOW. Em Sim. 1977, a Universidade Estadual de Ohio captou um sinal de rádio que ficou conhecido como sinal WOW. Isso porque, quando captado, após os dados serem impressos, o astrônomo Jerry Eman escreveu à mão a Uou. expressão de surpresa no papel. O sinal, com uma duração de cerca de 1 minuto, e acreditando ter vindo da constelação de Sagitário, levanta suspeitas que foi emitido por alguma fonte alienígena. Assim, em termos de volume, o sinal não é necessariamente alto, pois possui uma intensidade bem acima do normal. Além disso, o sinal nunca mais foi detectado. Os caras dizem que o sinal foi provocado por cometas que estavam passando na época, mas não tem essa não. Devido ao sinal WOW encaixar um padrão de frequência que pode viajar Isso pelo que é a parada do sinal WoW, né, mano? Que é
um som, uma parada, numa frequência que anos antes os caras tinham feito um cálculo pensando assim, pô, se um dia uma civilização alienígena for tentar conversar com a gente, eu acho que os caras vão mandar mensagem nesse sinal. Anos depois, sei lá, décadas depois, os caras recebem o sinal praticamente exatamente naquela frequência. Então, isso que é muito assustador no sinal novo. Tanto que é por isso que o cara escreve, né, do lado. Passo basicamente sem ser interrompido, é considerado por muitos como a maior evidência ou até mesmo contato real com vida inteligente extraterrestre. A síndrome de Muito doido, mano. O sinal O é uma parada realmente. Pra quem é entusiasta aí de que acredita que existem aliens inteligentes e tudo mais, aí é a evidência mais sólida que existe, tá ligado? É uma evidência assim, que não pôde ser desmentida até hoje, do mesmo jeito que. É, só que é aquilo. Do mesmo jeito que não dá pra provar que não são alienígenas, também não dá pra provar que são, né? É isso daí, mas é muito interessante. Síndrome de Havana, aquela música? Havana. A síndrome de Havana se Camila trata de uma Cabello? série de sintomas reportados por funcionários americanos que trabalhavam em outros países. Foi dado esse nome devido a diplomatas americanos abrigados em Havana, Cuba, alegarem estar com sérios problemas de saúde inexplicáveis repentinamente. Os primeiros casos surgiram ao final de 2016. O governo dos Nossa, bem recente. Estados Unidos publicou uma nota dizendo que autoridades americanas foram alvo de ataques misteriosos orquestrados. O presidente Donald Trump confirma que Cuba estaria envolvida nesse acontecimento. O governo cubano responde negando estar por trás desses, entre aspas, ataques. Segundo os relatos e alguns diagnósticos, os sintomas iam desde dores de cabeça até sangramento pelo nariz e amnésia. Várias Nossa, pessoas muita também coisa. relataram ouvir ruídos que variam de acordo com a descrição das vítimas. Era esperado que os Estados Unidos iriam reagir dessa forma, mas as coisas ficaram bem mais estranhas quando ocorrências similares surgiram em outros lugares, não só em países como China, Rússia, Polônia e Austrália, mas também até nos Estados Unidos. Apesar de extensas investigações que perduram até Curioso isso, hein, gente? Não sei muito bem o que hoje, comentar. não se sabe exatamente o que causou a síndrome de Havana. Curioso, não sei exatamente o que comentar sobre isso, só me causa um pouco de aflição e medo. Tudo que rolou, hein? Bem estranho. O som É, misterioso em Forest Grove. é, é o vídeo é do vídeo que a gente viu ontem? Esse é um outro caso de Eu acho sons que é, mano. Aquele inexplicáveis. som que a gente viu no vídeo de ontem. Foi ontem? Acho que Em foi. fevereiro de 2016, foram relatados em vários lugares da cidade de Forest Grove, nos States, um barulho ensurdecedor emitido do nada durante a noite. A polícia local inicia uma investigação, mas sem nenhuma pista, fecha o caso e conclui que o barulho não apresentava perigo. Os moradores descreveram o barulho como um grito ou assobio muito alto. Então vira o mês e o ruído nunca mais surgiu. Há diversas teorias para explicar a causa Acho do que é, mano. barulho. As que eu achei mais convincentes são que o barulho possa ter sido causado por algum sistema de tubulação com defeito ou a ventoinha de um Eu ventilador. falei que no vídeo, se for o mesmo sinal que a gente ouviu ontem, eu acho que a minha teoria foi que era poderia ser uma parada elétrica, assim, tá ligado? Uma interferência elétrica muito alta, não sei, tá ligado? Ainda assim, sobram dúvidas de como o barulho foi reportado em vários lugares da cidade. A polícia chegou Deve ser até a muito alto, né, mano? Deve ser muito alto mesmo. considerar que isso fosse algum tipo de pegadinha, e Mas tem vídeos, né? convenientemente o ruído sumiu após a emissão pública de um relatório oficial da polícia. É, pode ser também, né, mano? Pior que pode ser também, né? Se duvidar alguém abrir uma caixinha de som ali super alta no meio da noite e colocou o som, né? É uma explicação, assim, bem mais sem graça, né? Do que serem aliens, serem não sei o quê, uma interferência de rádio bizarra. Mas pode realmente ser só uma trollagem, caralho. Tesouro do Templo Padmanabha Swami. Esse é um tesouro Uou! do Templo Padmanabha Swami. Esse é um Quantas vezes será que ele teve que gravar pra conseguir falar esse nome, né? Pô, eu vou falar. Padmanabhaswamy. Ah, não é tão difícil. Padmanabhaswamy. tesouro do Templo Padmanabha Swami. Nossa, só bota medo, mas não Esse é. é um templo na Índia Templo maneiro, né? dedicado ao deus Vishnu, que ficou conhecido como o lugar com o maior acúmulo de riquezas do mundo. Em 2011 Oh, foram encontrados cofres secretos no interior do templo, contendo em suas câmaras quantidades absurdas de ouro, pedras preciosas e outros itens valiosos. O templo possui uma grande importância histórica e religiosa. Histórias populares eram contadas sobre os cofres e de que, se fossem violados, coisas ruins aconteceriam àqueles que tentassem saquear. O tesouro foi acumulado e armazenado por várias dinastias no passar das eras. Há câmaras que ainda estão trancadas, com várias decisões caramba. judiciais conflitando se o cofre pode ser aberto.
misteriosa É, eu acho que não, né, mano? Porque é uma parada realmente, assim, religiosa, né? Enfim. Ah, máquina de refrigerantes. É uma máquina de refrigerantes que ficava em Capitol Hill. A máquina sempre dá algum refrigerante sortido. Para mistério, muito ficava legal, escrita mano. nos botões. Sendo assim, só era possível comprar um refrigerante sortido. É tipo um gacha de refri. E só era disponibilizado edições limitadas de bebidas ou que não haviam nos Estados Unidos. É dito que a máquina funcionava Pô, era muito legal essa ideia dessa máquina. É uma pena, mano, que atualmente parece que eles tiraram essa máquina. Porque poderia ser aplicada até no Brasil, que em algum lugar, no shopping, colocaria uma máquina que vende refrigerante aleatório. Você coloca o dinheiro ali, sei lá, valor ok, tá ligado? E sair uma lata. Não precisa ser nem não ser uma lata, assim, ser limitada. Pode ser só Coca, Pepsi, Fanta normal, tá ligado? Mas você aperta o botão ali e desce uma aleatória pra você. Seria engraçado. Pra quem tá em dúvida de qual comprar, vai ali e compra uma aleatória. desde os anos 90, mas ninguém sabe quem a mantém, repõe o estoque ou coleta o dinheiro. Parece que sempre tem refrigerantes à disposição. Outra coisa que adiciona ao mistério é que a máquina desaparece periodicamente sem nenhuma explicação. Várias pessoas vão até Ah, lá para desaparece, então talvez ela possa voltar. No vídeo que eu vi falava que ela tinha sido comprar retirada. um Então ela refri pode quando voltar. está disponível, é claro. Já aconteceu várias vezes da máquina ser vandalizada e retirada para reparos. Ninguém nunca conseguiu flagrar alguém operando a máquina, exceto uma única vez, onde uma foto foi tirada de duas pessoas aparentemente repondo as bebidas. Porém, esses dois nunca foram identificados e também não se sabe se eles são de fato os donos da máquina. Ah, Sala do provavelmente são funcionários, ou são mesmo o dono da máquina, né? Mas é porque tá parafusado no lugar, então imagino que se a máquina pertence ao dono da casa, né, mano? Sei lá. Ember Room. âmbar. É uma sala completamente feita com painéis Caraca, que bonito. de ouro e âmbar, avaliada Uou! em milhões de dólares. E esse aqui tem uma história bem Parece meu quarto! irônica. Foi criada na Prússia por arquitetos alemães. O rei Frederico Guilherme presenteou o czar Pedro I com os painéis devido à parceria entre os dois reinos, ficando então no Palácio de Catarina, em São Petersburgo. Centenas de anos depois, 1941, na Segunda Guerra, durante a Operação Barbarossa, os nazis se apropriaram de diversas peças de arte em Leningrad e a Sala de Âmbar estava entre elas. A sala foi desmontada e levada para Königsberg, cidade ocupada pela Alemanha, dita servir de depósito para peças valiosas. Porém, após o bombardeio Gente, o que foi isso? pela Alemanha, dita servir de depósito para peças valiosas. Porém, após Gente, treme real. Vocês viram que deu uma interferência no som, cara? Credo, cruz credo. Deu algum bug aqui que deu uma interferência no som. Eu, hein? Tá o louco. bombardeio da cidade, não sobrou nada da Sala de Âmbar. Buscas e investigações após a guerra chegaram até a encontrar itens valiosos, mas nada da Sala de Âmbar. Os alemães armazenaram todas as peças em caixas, que sumiram completamente depois da destruição da cidade. Caixas foram encontradas em um navio de evacuação que naufragou após ataques aéreos soviéticos. Acreditava-se que os restos da Sala de Âmbar poderiam estar nessas caixas, porém não foi encontrado nada além de equipamentos militares. Pena, hein? Décadas após a guerra, inicia-se uma reconstrução da Sala de Âmbar, assim como nos velhos Ah, tempos, legal, com uma maneiro. colaboração entre Rússia e Alemanha. Ah, legal, E maneiro, assim, porque, pô, uma perda arquitetônica grave aí, né, mano? Uma sala muito bonita, cheio de joias e preciosidades aí, iradas e que perdeu, né, por causa de um bando de desgraçados aí, né, mano? Ram, ou o Aham. ruído, é um som constante descrito como um tremor, zunido ou um barulho de fundo, ouvido em várias partes do mundo. Desde os anos 70 há Foi a interferência que deu agora, que está louco, mano. relatos desse ruído. Um fator estranho é que há pessoas que ouvem o ruído e outras não, mesmo quando estas mudam de lugar. Vários também dizem ouvir o ruído Eu, hein, quando tô estão em lugares fora. Sai fora daqui, ruídoso. fechados e quando Eu, hein, saem não cruz ouvem credo. nada. Levando em consideração que o derrame é real, determina que uma pequena parcela da população mundial pode ouvir esse som. Como já era de imaginar, esse fenômeno em específico possui várias conspirações por aí, vamos deixar elas de lado aqui. O derrame pode ser causado por fatores do ambiente, por exemplo, construções, prédios, fábricas, lojas, e nesse também se encaixa a movimentação do vento e ou tráfego. Fatores geológicos, vibrações Hum. emitidas pelo movimento de placas tectônicas, condições psicológicas não ficam de fora, apesar de fazer sentido e poder ser uma causa É, talvez predominante. vários relatos de coisas diferentes acabam parecendo um relato único de uma coisa só, né? Isso é uma parada. Muitas vezes a galera gera teorias de conspirações de coisas que, na verdade, são vários relatos de coisas diferentes, mas que parecem ser um relato de uma coisa só, né? Igual eu Pessoalmente, falei. eu não acredito que seja o caso.
O derrame de fato é um negócio bem estranho, mas e se for apenas tinnitus? Aqui chamamos de acufeno, uma condição geralmente atribuída à perda de audição. Basicamente a pessoa fica ouvindo um zumbido interno. Isso pode Pode explicar o ser, mano, pode ser. Eu não duvido já não ter tido ouvido zumbidos assim realmente também, não, mano. porquê somente algumas pessoas ouvem o derrame. Olhando os relatos, isso tem muita cara de histeria coletiva, só que muitas pessoas ao redor do mundo se dispõem para relatar e explicar o Sei derrame, lá, hein, então mano. há um grau considerável de seriedade aqui. Ironicamente, Sei estudos que eu tenho medo, sei que eu vou de medo. Fico parado e não quero escutar ruído nenhum. Eu tô fora, rapaziada. Eu tô fora. Quero dar uma paz e silêncio hoje na hora de dormir. são feitos por pessoas que não ouvem o ruído. Alguns apontam que seja causado por fontes externas e não internas. Se isso for verdade, o derrame é de fato um fenômeno real. Cigarette Ok, tô com medo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Cigarettes and Valentine. Gente, tá na metade do vídeo aqui. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí, tá bom? Pra dar uma força. E deixa o like se chegou até aqui, que vai me ajudar demais, tá? Eu vou dar só uma olhadinha se o vídeo tá gravando, porque eu tô traumatizado do vídeo anteontem que eu fui gravar e não gravou. E, bom, um segundo, tá bom, gente? Só fazer um cortezinho. Bora continuar, galera. Bora lá. Cigarettes and Valentines. and Valentines foi um álbum não lançado da banda Green Day. Todo o material foi misteriosamente roubado. Eles decidem fazer um Roubado? trabalho totalmente novo que veio a se tornar um grande sucesso, o American Idiot. Segundo Ah, algumas, um trabalho totalmente caraca, a novo que capa veio é bem parecida. Eles que realmente queriam fazer nesse esquema, né? se tornar um grande sucesso, o American Idiot. Segundo algumas entrevistas, eles ficaram até de certa forma gratos por isso, considerando o American Idiot o ápice naquele momento de sua música. Até um tempo atrás não havia mais Tem males que vêm para o bem, né? nada desse álbum, chegou a ser considerado uma lenda urbana, sobraram apenas duas Nossa, músicas, mas estranho os caras realmente perderem tudo, tudo, tudo. Como assim, né, mano? uma com o mesmo nome do álbum e Too Much O Too cara não tinha Soon. uma cópia em outro lugar, sei lá, né? As músicas do Cigarettes and Valentines nunca serão lançadas oficialmente, permanecendo no cofre da Pô, e os banda. caras também não lembravam de cabeça, assim, como recriar a música, não, cara? Pô, Dizem por aí que, na estranho, né? verdade, o Cigarettes and Valentines foi descartado e a história do roubo foi inventada. Cara, não duvido dessa história, não. Eu acho muito estranho. Pô, a banda não sabia recriar as músicas que eles estavam fazendo atualmente pro álbum, tá ligado? Muito Porque estranho, assim, né? o material nunca foi vazado e também seria quase É impossível alguém porque alguém iria roubar e não iria vazar? Ia fazer o quê com a música, tá ligado? Não tem lógica entrar e nisso, não. roubar o material sem ser identificado, pois o estúdio de gravação era um local bem seguro e vigiado. Eles disseram que tinham cópias das gravações, mas que não estavam na qualidade ideal. Com isso, tiveram a ideia de fazer um trabalho totalmente novo do que regravar as fitas perdidas. Bom, É, pode a favor deles, pode ser que, tipo assim, eles tinham feito o álbum, daí, sei lá, roubaram as paradas e eles falaram, acho que é um sinal de que a gente tem que fazer um álbum diferente, que esse daqui não tá tão legal. Pode ser, né? nada disso foi confirmado e o que restou foram apenas especulações. Interessante saber isso. Ok. Cantor de Sleuth. Para dar contexto, Sleuth, Uf, ou como ficou conhecido no Brasil, Jogo Mortal, é um filme de 1972. O mistério gira em torno de chego. algumas cenas específicas do filme, onde são tocados covers do músico americano Cole Porter. Acontece que ninguém sabe quem é o cara que cantou as músicas. Infelizmente não posso colocar aqui os trechos por causa dos direitos Imagino. autorais. Nos créditos do filme não aparece o nome do cantor, sobrando apenas suposições de quem ele possa ser. A melhor teoria que eu encontrei é que contrataram um cara que sabia imitar a voz de cantores dos anos Não é de se 30 e de duvidar. que o produtor do filme chamou alguém especificamente para cantar as músicas do Cole nas cenas. Mesmo sendo viajado, também há a possibilidade disso ter sido proposital. Afinal, Sleuth é um filme de mistérios, jogos e investigação. Nesse caso, seria a produção Eu acho que não, hein, mano. Eu acho que os caras realmente só pagaram um cara ali, um freela ali pra fazer o som do filme e é isso, tá ligado? O cara sumiu os caras deram pé na bunda e é isso. Não, nem acreditaram, maluco. Sacanagem pra caramba, mas eu acho que é o mais provável. que preparou esse pequeno mistério. Como eu falei, parece uma teoria viajada, mas é divertida, É, convenhamos. mas eu prefiro acreditar nessa segunda também. Eu acho ela mais legal e mais boazinha. O roubo da fantasia do Garibaldo. Esse aqui não é Pô, exatamente um mistério, mas uma caraca, até o história curiosa. Garibaldo, cara. Os caras não estão perdoando ninguém É mesmo. um caso de roubo de uma fantasia do Caraca. Garibaldo de Pô, um o Garibaldo é muito bizarro, né, cara? Se for pensar, que bicho esquisito do circo caramba. localizado em Adelaide, na Austrália. É um circo com atrações dos personagens da Vila Sésamo. Em abril de 2021, a fantasia do Eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu adorava Vila Sésamo quando eu era criança. Quando eu tinha, sei lá, mano, uns 10 anos, eu ganhei de presente da minha madrinha uma bateria da Vila Sésamo. Era uma bateria infantil, né, gente? Não era uma bateria de verdade, mas era toda desenhada. E lá eu tive meu sonho de ser baterista, rapaziada. E
deu muito certo, como vocês podem ver. Garibaldo, usada nas apresentações, foi Foi também a única bateria que eu tinha. repentinamente roubada. O Garibaldo foi devolvido ao circo poucos dias depois com um bilhete de desculpas. Nele estava escrito: Nossas sinceras desculpas. Não fazíamos Sim. ideia do que estávamos fazendo ou que consequências isso causaria. Estávamos passando por tempos difíceis e queríamos apenas nos animar. Nos divertimos muito com o Senhor Pássaro. Ele é um cara legal e não fizemos nenhum mal ao nosso amigo. Sorry to be such a big burden. Esse finalzinho não tem uma tradução para português, mas é um trocadilho com o nome do personagem que é Big Bird. Garibaldo é o nome localizado aqui pro Brasil. Mesmo devolvendo a fantasia, Big Bird, né? Aqui não. Eu prefiro Garibaldo, sendo o trio sincero. responsável foi pego pela Big polícia e Bird. levados a julgamento. 2 homens e uma mulher. Os Grande três pássaro. tinham entre 23 e 26 anos. Ficaram um tempo presos, além de Eu uma tava pensando que poderia ser uma molecada que roubou aí mais jovem, só pra se divertir e tal, depois devolveu. Mas não, é uma galera, né? Então, sujeito da minha idade, né, cara? Homem barbado aí, multa de ó. $500 cada, tiveram que realizar serviço comunitário. O que realmente é desconhecido foi para onde levaram o Garibaldo e o que fizeram com ele nesse Deus meio tô tempo. livre. O jeito que ele falou me ficou meio estranho, né? O que fizeram com o Garibaldo. Espero que o Garibaldo não tenha sofrido nada na mão dos caras, mas eu. O que eu ia falar? Estranho, né? Eu acho que eles roubaram só pra. Sei lá, só pela. Tem cara, assim, pela cara dos manos aqui, cara. Eu acho que eles roubaram só de sacanagem mesmo. Viram a roupa lá e falaram, vamos levar pra casa lá pra zoar, pra. Sei lá, só de zoeira e depois devolveram. Os Blobs Que de doido. Oakville. Os Blobs de Oakville foi um incidente em 1994, onde uma estranha substância gelatinosa choveu E é de durante novo, é a mesma lá do alienígena, algumas mano. semanas. Star Após a Jelly. chuva, algumas pessoas ficaram seriamente doentes, tendo sintomas como problemas respiratórios, tontura, fortes dores de cabeça e infecções. Alguns Credo. animais, como cachorros e gatos que entraram em contato com essa gelatina, morreram. Essa Uou. substância é similar à É, Star Jelly que eu exatamente. mencionei agora há pouco. Uma das moradoras da cidade levou uma amostra Pode ser outro tipo de Star da Jelly. substância até um hospital pedindo uma análise. Descobriram que aquilo continha glóbulos brancos de sangue humano. Depois, mais análises foram feitas Como assim? no Departamento de Saúde de Washington, sugerindo que os blobs poderiam ser dejetos humanos por encontrarem bactérias do sistema digestivo. Vamos considerar que alguns fatores dessa história possam ser meio exagerados. E é aquela mesma coisa de sempre, né? Um fenômeno estranho numa cidade pequena, poucos estudos sobre o assunto, nada conclusivo, ficamos à mercê de suposições. Deus ali. Caraca, cara. Globos de sangue humano, cara. Caraca, esse tema aí. Minha Nossa Senhora. Dá pra fazer uma série estilo Stranger Things, esse tópico só, né? Que bizarro, gente. Você é louco, que horror. E ficou sem solução mesmo. Eu, hein? Abri margem pra muita coisa. Golden Owl Hunt. A Caça à Coruja de Ouro. É um daqueles livros de caça ao tesouro, publicado em 1993. O livro Coruja de ouro. possui 11 enigmas, compostos de figuras, poemas e Interessante. códigos. Desde a primeira publicação, os enigmas do livro não foram solucionados. Temos o significado de Uou. alguns, mas nenhuma pista de onde o tesouro possa estar. Max Valentin, Caramba, o autor do interessante. livro, organizador da Caça ao Tesouro, faleceu em 2009, deixando um envelope selado com as soluções de todos os enigmas e localização da Coruja de Ouro. Esse envelope passou para Michel Becker, ilustrador que fez o livro em conjunto com o Max. Na verdade, não é de fato a Coruja de Ouro que está enterrada. É uma réplica de bronze que, quando encontrada, pode ser trocada pela original com o dono do prêmio, no caso o Michel. Há uma ocorrência estranha sobre essa caça ao tesouro. Depois de morrer, Mas ele não entregou qual que é. Tipo, alguém achou já a coruja de bronze? Tipo, acho zoado, né, mano? O cara poderia ter deixado sem solução mesmo. Acho que seria mais legal. Max transferiu os direitos tanto do prêmio quanto da organização da caçada para o Michel. Com as soluções, o Michel foi até o local do tesouro para ver se ainda estava lá. A cópia de bronze da coruja não estava no esconderijo. No lugar havia uma Uou. estatueta de ferro de um pássaro. Sobre isso tem algumas teorias. Foi o próprio Max que trocou o tesouro, mas não faz muito sentido porque as regras especificam que a estátua de bronze deve ser trocada pela de Porque senão ele não colocaria isso na carta, né? Senão o cara vai parecer com uma estátua de ferro e o mano não vai devolver pra ele a de ouro daí, né? ouro. Então, se não fosse o item correspondente, quem Exatamente. ganhasse a caçada não receberia nada. Outra é de que o tesouro foi encontrado e a estátua de bronze trocada por essa de ferro aleatória. Aí fica a questão do porquê essa pessoa não iria pela coruja de ouro. Apesar desse incidente, a caçada continua. Assim, Bom, acho que pelo menos o cara não revelou, né? O ilustrador não revelou o que são os enigmas, mas eu acho que se eu fosse o cara, eu não tinha revelado não, mano. Eu tinha levado embora comigo a parada aí,
tinha ido pro céu comigo a solução desses enigmas aí. Eu acho que é mais legal assim. Depois, se alguém um dia descobrir aí, descobre, tá ligado? Só deixava lá uma instrução pro cara, pro ilustrador, falando assim, ó. Alguém vai chegar até você com isso, isso e isso, daí você dá pra ele a cruz de ouro, tá ligado? Mas a resolução das paradas eu não faria não, mas você é louco. Foreign Ascent Syndrome. Inclusive, eu fiquei bastante curioso pra ver um vídeo, contando cada um dos enigmas aqui, tipo, pelo menos contando o que é cada um deles, sabe? Eu sei que não vai ter a solução, mas eu fiquei bastante curioso. Síndrome do sotaque Eu estrangeiro. vi um vídeo do Selbit sobre isso, mas eu acho que ele não posta há alguns anos, né? Refere-se a um transtorno que muda drasticamente a fala de uma pessoa, como se estivesse falando com um sotaque estrangeiro, sendo o melhor exemplo para descrever isso a mudança entre sotaques do inglês americano e britânico. Alguns fatores que se encaixam nesse distúrbio são dificuldade em pronunciar certas palavras e coordenação da fala. Vários casos da síndrome de sotaque estrangeiro aconteceram após os devidos Ah, mas pacientes sofrerem derrames ou acidente vascular cerebral, afetando o controle das áreas faz responsáveis sentido. pela fala. Condições É, que pode mudar, sei lá, né, mano? Tipo assim, não é que a pessoa realmente desenvolveu um sotaque britânico por um motivo, é que o cérebro dela fez a língua dela, a boca dela, provavelmente falar de um modo diferente que acaba parecendo o sotaque de outro país, tá ligado? psicológicas também possam ser um fator, estresse, ansiedade, traumas psicológicos. O distúrbio foi diagnosticado até em pessoas sem nenhum problema cognitivo ou transtorno Mas é que nem a psiquiátrico. gente, né, mano? Tem hora que a gente tá falando assim e mete uma parada, um sotaque carioca, um sotaque nordestino, um sotaque gaúcho, sei lá. Tem hora que você fala uma palavra meio, meio assim, manda um sotaquezão assim, diferente do que você tem, né? Simplesmente porque você fala tantas palavras na tua vida que uma hora você acaba falando um modo diferente do que você nasceu, né? Ainda Pode assim, ser. essa Mas que condição nem é nesse caso aí, eles começam a falar desse modo sempre, né? extremamente rara e as causas bem variadas. Em 2011, um Tocando rock, auxiliar de tocando rockzão de fundo, agora que eu reparei. Channel 9 Building Flushing. limpeza que trabalhava no prédio do Canal 9 em Melbourne encontrou no lixo e nos vasos sanitários dezenas de milhares de dólares Uou! australianos, mais Maravilha! precisamente 100 mil dólares. Possivelmente foi uma pessoa que Gente. passou horas dando descarga nessa quantidade absurda de dinheiro. O cara da limpeza era um estudante. Ele ajudou a polícia a recolher o Não, dinheiro que e, por isso, cara? conta de sua honestidade, o júri considerou que ele ficasse com uma parte. O jovem Ah, tá bom. Valeu no final, né? Bom, eu não sei. Eu vou falar aqui no vídeo Eu vou falar aqui no vídeo, né, rapaziada? Se vocês acharem 100 mil dólares, chame a polícia e tudo mais, tá bom? Eu faria isso também? Se eu achasse 100 mil dólares numa lata de lixo? Sendo sincero com vocês, gente. Não, acho que eu falaria com a polícia. Sabe por quê, mano? Principalmente porque e se esse dinheiro pertence a alguém, né? Esse é o maior perigo de todos. E se pertence a alguém? Cara, a vontade fica de você pegar. Não vou mentir, assim. Eu sei que não é legal falar esse tipo de coisa. Mas é claro que você vai olhar os 100 mil dólares e vai falar, caramba, dá vontade de pegar. Mas realmente não vale a pena porque você pode estar colocando o teu na reta no final, né, gente? Porque além de pertencer a alguém, o que já é errado, que você vai estar roubando, né, da pessoa, você vai estar, querendo ou não, ah, pode pertencer a alguém perigoso todo esse dinheiro que tentou esconder aquilo ali de alguma forma, né? Algum motivo tem pro dinheiro estar ali no lixo. jovem ficou com 80 mil dólares no bolso. Isso é muito estranho. O porquê alguém iria escolher um método como esse para Nossa, ele jogar pegou 80 mil. Nossa, se deu bem no final. Vou avisar a polícia também se eu achar. dinheiro fora? O local é cheio de câmeras de segurança e um cara É não melhor de fazer, tá bom, identificado, gente? carregando 2 sacos, foi visto indo em direção ao banheiro. Bom, parece que não foram feitas investigações desse caso e as informações, além de escassas, são divergentes, dificultando ainda mais a solução. Monolitos misteriosos. Opa, 2001 Em 2020, esses monolitos foram tem uma Odisseia no encontrados espaço. repentinamente por Nossa, mas que biólogos no bizarro. Canyon, em Utah. O monolito ficou lá no meio do nada durante 4 anos até ser descoberto. Isto é, foi colocado lá em 2016. O pilar foi feito de metal. Como que eles sabem que foi colocado em 2016? Tinha cerca Ah, de talvez por imagens do Google Maps, ok. 3 metros de altura e alguns dias depois de encontrado, sumiu misteriosamente. Os caras que retiraram Oh, e desmontaram o pilar se pronunciaram na internet
E basicamente eles disseram que tomaram a iniciativa com o intuito de preservar as terras públicas prejudicadas em função de impacto humano. O local exato do pilar não foi divulgado a um primeiro momento, Interessante. justamente para não ocasionar constantes visitas de pessoas que poderiam causar algum dano naquela área. Então doaram o pilar para o Departamento de Controle de Terras. Depois desse primeiro nos States, em países da Europa foram encontrados monolitos similares: França, Alemanha, Áustria, Itália e em vários lugares diferentes desses países. Alguns artistas e organizações clamaram responsabilidade e que se inspiraram no monolito de Utah para criarem suas réplicas. Agora, supostamente o monolito original seria obra de Matt Moe, criador do grupo The Most Famous Artist, o artista mais famoso do Ok. mundo. Ele sugeriu que era autor do monolito, declarando que não podia revelar muita coisa. Afinal, a exposição de trabalhos artísticos é proibida por lei na área em questão, e queria evitar problemas com a justiça. Faz sentido. Nesse caso, o monolito de Utah seria um trabalho de arte. Matt, como um É, parece, é um trabalho de arte, de fato, né? Só que é maneiro, assim, como, tipo, que nem ele falou, né? Pra você colocar uma área de preservação e tal, como um símbolo, assim, de, ó, esse lugar precisa ser preservado, tá ligado? artista contemporâneo, e ele mesmo já admitiu que seu trabalho reúne aspectos da história e os contextualiza para a atualidade, seria a mente por trás do monolito. Um Hum. trabalho que não apenas ficaria registrado na história, mas vivenciado e compartilhado entre as pessoas. Ele até brinca dizendo: fiz o monolito, mas também não fiz o monolito. É bem possível que Matt seja o criador do monolito original. Eu pessoalmente acho que não. Creio que ele se aproveitou da ideia para incorporar em outros É, pode ser esperto de fazer isso também, é interessante essa trabalhos. ideia. Pelo que eu vi sobre ele, Matt não parece ser o tipo de artista que esperaria anos para que seu trabalho fosse impressionado. Ok, faz sentido o que o Dio falou, mano. Não é qualquer um que faria esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver, né, gente? Vamos continuar pra terceira camada. Essa segunda foi bem interessante. Muita. Será que são mais duas camadas? Por causa que eu imagino que esse daqui seja outra camada ali, né? Pelo tamaninho. Outra divisória, no caso. Pô, essa camada foi muito grande, muito maneira, mano. Porque teve vários e vários tópicos conhecidos e, pô, eu tô achando, tô curtindo demais, mano, esse Berg. Espero que estejam gostando também, tá bom, gente? Vamos pra camada 3 aqui, tá bom? Pra não ver. Bora. Jerome. Essa história, por Jerome. ser muito antiga, possui algumas informações divergentes, então eu vou apenas apresentar as informações disponíveis. Jerome foi um homem não identificado que tinha as pernas amputadas. Apesar de sua condição, ele estava Ele parece não ter a mão também com ali, boa né? saúde. É dito que Jerome não sabia falar inglês nem francês, os idiomas oficiais do Canadá, mas também há a possibilidade dele ser mudo. Ele não falava, a única coisa que resmungava era o seu suposto nome, Jerome, e só o fazia quando perguntavam para ele. Não há informações Ele conclusivas não conseguia escrever também? sobre quem de fato foi o Jerome. O que sabemos é que suas pernas foram amputadas há tempos antes dele ser encontrado em agosto de 1863. Jerome foi levado para uma casa de repouso e morreu lá em 1912. La Mancha Negra. É louco, né, mano? Que nem eu falei do outro cara lá. É muito triste pra pensar uma pessoa que morreu sem identidade, assim, né? Muito triste. Enfim, mas, pô, os caras ele não sabia pelo menos escrever, assim, conseguia escrever umas paradas no papel e tal, simbolizar no mapa de onde ele era, alguma coisa assim, né? Podia tentar esse tipo de coisa, não sei se foi na época. Enfim, La Mancha Negra. Venezuela, 1986. Homens que estavam trabalhando em uma rua notaram uma estranha substância preta no chão, uma gosma que se estendia a cerca de 50 Caramba. metros à frente. La Mancha Negra era tóxica, tinha uma consistência gordurosa e centenas de pessoas que tiveram contato ou estavam próximas acabavam morrendo. Também Uou, causou vários acidentes àqueles centenas? que passavam pela mancha, que deixava o caminho escorregadio. Passou a se tornar um grande problema, pois a substância não apenas estava se Pior que tá parecendo um coração. espalhando, mas também métodos convencionais de limpeza apresentavam-se inúteis. As primeiras teorias sobre o que é isto basicamente dizem que é uma mistureba de sujeira, lixo, resíduos de esgoto ou óleo vazado de veículos. É o seguinte, esse Pode caso ser. aqui é outro que há poucas evidências e várias alegações sensacionalistas. Por conta disso, dúvidas são geradas sobre o que é verdade ou não. Uma explicação plausível é que a mancha negra seria areia de petróleo ou betume. É, por ser na Venezuela, eu imaginei que fosse coisa envolvendo petróleo também, mas petróleo não é tão tóxico assim, eu acho, sei lá, mano. Material usado para fazer Nunca asfalto. vi Afinal, havia uma petróleo. equipe de pavimentação trabalhando quando a substância foi encontrada. Não surgiram mais incidentes depois desses dos anos 90, ligando os relatos de mortes causadas e pesquisas sobre a Mancha Negra com esquemas de corrupção do governo venezuelano na época, tratado como um fenômeno inexplicável.
para mascarar um resultado de um governo venezuelano na época, tratado como um fenômeno Ah inexplicável tá, foi do vídeo, tá vendo? Tem um pianinho de fundo, eu fiquei tipo assim, será que é um toque de algum celular meu aqui? para mascarar um resultado de um trabalho mal feito. Fogo grego. Fogo Ok, me parece coisa de carro, cara, parece coisa envolvendo carro, essa é a visão que eu tenho da parada, sei lá, mano, é o que tá me passando essa vibe nesse bagulho. Fogo grego, isso aí a gente já viu em alguns grego lugares, né? seria a primeira versão do que hoje chamamos de Lança-chamas. lança-chamas, uma arma crucial usada pelo Império Bizantino contra os árabes. Se saiu decisiva e implacável nas batalhas navais. Ele funcionava de forma similar ao lança-chamas atual, porém as labaredas continuavam a queimar mesmo É, mas que nem. Parece que até hoje não se sabem direito como eles faziam, né? Não se tem uma ideia certa disso. sob a água. E além disso, a água não era o suficiente para apagar o fogo. A arma dizimava os navios invasores e na época, ninguém sabia como combater o fogo grego. A composição e materiais usados permaneceu como um segredo militar. Então, até hoje, ninguém sabe exatamente como era Tá feito. doido, mano. Nafta, enxofre e até mesmo petróleo são Caraca, olha esse esquema que interessante. algumas das suposições. O fogo grego possuía limitações É, mas isso daqui que eu. Cara, similares ao lança-chamas que é conhecemos. muito doido, cara, porque eu achava que era só no barco, mas aparentemente os caras tinham na mão também um lança. Cara, é muito bizarro pensar na Idade Média os caras usando um lança-chamas, tá ligado? Eu não consigo imaginar isso. Sua munição era extremamente inflamável e de difícil manuseio, Fica sendo aí a ideia de fazer um Assassin's Creed, um jogo assim, se passando em Império Bizantino e colocar o lança-chamas, seria interessante. necessário um cuidado extra na produção e transporte da arma, fora o alcance limitado. Armas com alcance maior, apesar de não tão destrutivas quanto, se mostravam mais eficientes. Eventualmente, o fogo grego caiu em desuso por conta disso. Oak Island. É, Lendas sobre também porque o Império Bizantino não existe mais, né? A gente sumiu junto com eles. Oak Island. tesouros escondidos em Oak Island datam de séculos. Não se sabe exatamente quando e por que surgiram lendas sobre tesouros lá, mas se originaram através de contos populares e resultado de atividades marítimas na região. Um dos contos que caiu na boca do povo foi que havia um tesouro escondido de um certo William Kidd. Sim, o Capitão Kidd. Mesmo não Ah, havendo evidências para isso, o Eustas Capitão Kidd? ainda há teorias que Kidd escondeu uma quantia de ouro que seria usada como Deu a Akuma no Mi dele. barganha, quando ele estava sendo caçado por pirataria. Até chegaram a encontrar um tesouro dele, mas estava em outro lugar. Aí uma lenda associou a outra, do imaginário popular sobre tesouros piratas e de que havia um em Oak Island. A história mais famosa de Oak Island é sobre dois meninos que encontraram um local estranho que parecia ter um buraco ali. As escavações foram feitas no século XVIII, não foram muito a fundo. Na verdade foram sim, mas é aquela coisa. Você não consegue encontrar tesouro para fazer dinheiro, faz com entretenimento mesmo. E até Ah, hoje não ok. encontraram nada. Passou a ser encontrado que não havia tesouro nenhum na ilha, que tudo isso não passava de superstição. Eu pessoalmente acredito que não há nada mesmo, foram exaltadas as lendas ao É, invés das aí geralmente a ilha ficou com um aspecto misterioso e tudo mais. Mas, mano, quando ele falou que Islands no começo, eu já associei a uma ilha que eu vi uma vez no Você Sabia quando eu era muito criança. E pra mim que era o Islands, os caras falavam que tinha até a Arca da Aliança escondida no lugar, mas eu acho que não é o Islands, não. Acho que é outra ilha, sei lá, mano. evidências. Tem o seguinte fator, como os Loucura, caras né? esperam Como achar assim, tá algo ligado? que nem mesmo A Arca da Aliança é para os Estados Unidos, tá ligado? What the fuck? sabem o que é. Benjamin Kyle. Benjamin Kyle, ok. Benjamin Kyle é o pseudônimo de um homem sem identidade. Em Ah, esse cara 2004, ele foi apareceu em algum encontrado em um lugar. depósito de lixo, atrás de um restaurante do Burger King. Estava inconsciente, sem nenhuma roupa e com vários machucados no corpo. Além Estranho como disso, a cara Kyle dele parece ser de alguém, de uma pessoa famosa, né? Alguém conhecido. Sei, tem alguma vibe estranha nele. estava com uma amnésia severa. O Elvis Presley, Levado para um basicamente. hospital, Kyle recebe os Vivo. devidos tratamentos. Porém, após se recuperar, ele enfrenta algumas dificuldades. Por não lembrar de nada e não possuir identidade, Kyle não conseguia arrumar emprego ou moradia. Apelos populares e petições foram feitas para auxiliá-lo a se reabilitar socialmente. Com o tempo, ele foi Cara, isso é recobrando muito. lembranças, como as cidades em que morou, por exemplo. Até que finalmente acharam os antecedentes dele. Através de DNA analisado, descobriram que seu nome verdadeiro é William Burgess Powell, nascido em 1948. Também acharam documentos de locais que ele trabalhou até o ano de 1983. A parte estranha é que dos anos 90 até 2004, o ano que ele foi encontrado, não Ah, se não tem se nenhum tem. É. registro ou Caraca. informação sobre ele. Mano, isso é muito doido, porque. Putz, cara, é muito misterioso. Imagina, gente. Que horror, cara. Que coisa terrível que deve ser perder a memória, né? Você saber o que aconteceu, tipo, 14 anos da tua vida, você não saber o que aconteceu, tá ligado? Isso é muito doido. Pô, tem uma galera aí, provavelmente tem gente aí de 14, 15 anos que vai assistir o vídeo, mano. Imagina se pensar que todo esse tempo da tua vida aí tem esse cara aí não sabe o que aconteceu com ele, tá ligado?
Ele teve 14 anos. E não é, tipo assim, 14 anos pra uma pessoa de 14 anos, não é exatamente 14 anos. Porque, tipo, 4 anos ali, até os 4 anos, a pessoa não tem nem memória. Tipo, ah, é igual pra mim, que tenho 22, para pensar que eu não teria memórias desde os meus. ah, não tinha memória de nada, né? Mas eu fiquei sem saber o que aconteceu comigo desde os meus. ah, 8 anos. Matemática não é meu forte. Imagina, gente, é muito triste, cara. É uma situação muito bizarra. Você parar pra pensar que você pode ser qualquer coisa, cara. Pra você ter. Pode ter acontecido qualquer coisa, você pode ter sido. E é mais dois para pensar também que é uma pessoa que vai viver duas vidas. Porque a segunda pessoa, o cara que perdeu a memória, esse segundo cara. Ele, como ele não tem memórias do passado, tudo que ele tá fazendo daqui pra frente são experiências novas e é praticamente uma nova pessoa, né, mano? Isso é muito doido. Ele. Esse período de onde ou o que estava fazendo é um completo mistério. Afinal, o próprio Caio não lembra de Doideira, nada. mano. Outra coisa é sobre a amnésia. O Caio não tinha nenhuma condição física ou danos no cérebro para ter uma perda de memória tão grande a ponto dele nem lembrar o próprio nome. Também não se sabe o que houve para ele estar naquele estado. Uma pessoa pode desenvolver amnésia sem Estranho. danos diretos ao cérebro, seja por traumas Um trauma, psicológicos. né? Isso que eu ia falar, pode ter sido um trauma muito grande, porque, querendo ou não, a família dele nunca veio atrás dele. Isso é muito estranho. Só que ele, vendo essas coisas de infância, ele não conseguiu ter contato com pessoas da família dele, tá ligado? Isso que é estranho também. Uso de Muitas perguntas. álcool, uso de Tenho muitas perguntas nessa história do Benjamin Kyle. drogas. Caio pode até ter se lembrado do que aconteceu com ele, mas parece que ele evita falar sobre isso. Pode E ser. mesmo as coisas eventualmente dando certo pra Ou é um trauma muito grande que ele realmente não tem memória e toda vez que ele tenta reviver isso, o cérebro dele reprime esses pensamentos, sei lá, é uma história muito interessante. ele, várias questões ainda permaneceram. O acidente aéreo de Paula Abdul. Paula Abdul, a Ok? cantora pop americana, alega ter sobrevivido a uma queda de avião, ao qual não há nenhum registro ou evidência que de fato aconteceu. O Ué, incidente ocorrido nos anos 90 é detalhado por ela em várias entrevistas, dizendo que não lembrava de só meteu o louco? Será que caiu de muita avião? coisa do que aconteceu, mas que, após pegar um voo numa turnê, acordou num hospital horas depois. Paula teria feito um hiato em sua carreira para se recuperar dos ferimentos. Ela também fala como ter se submetido a vários tratamentos e cirurgias. É uma história muito estranha, mas muitas coisas apontam que o incidente realmente nunca aconteceu. A primeira informação que Ou surgiu ela criou essa memória falsa nela, ou ela tá metendo louco, né, mano? sobre o acidente foi em 2003. Ou seja, literalmente nada nem ninguém fazia ideia de que isso aconteceu com a Paula. Estamos falando da queda de um avião que pegou fogo. Não houve nenhuma notícia sobre o É, incidente. alguém teria essa. Alguém iria saber disso, né, mano? Eu ia falar alguém teria sabido, né? Mas eu acho que o português teria ficado O pra que é trás, no caso. impossível, ainda mais algo assim passar despercebido durante 10 anos. Dizem por aí que a Paula inventou tudo isso devido a um declínio de sua carreira na época, causado por vício em drogas. Paula nega ter consumido qualquer coisa para uso recreativo e que notícias sobre esses problemas e Ela pode ter criado uma falsa memória, igual eu falei, ou ela meteu o louco realmente pra dar uma alavancada na carreira, sei lá, né, mano? reabilitações são mentiras. Mesmo sendo essa história esquisita, muitas divergências e pistas indicam que não é real. A Ok. doença do Estranho, né, mano? Bem estranho. foi uma epidemia de causa desconhecida que atacou a Inglaterra de 1485 até 1551. Entre esse período, a doença Tempo. era predominante na Inglaterra, porém houve alguns casos em outros países da Europa, como Alemanha, Holanda e até Rússia. Causava uma gripe muito forte, dores de cabeça, tontura e dores no corpo, também fazendo com que a pessoa suasse muito. Algumas pessoas se recuperavam, outras morriam. Até 1551, onde aparentemente a doença desapareceu, estima-se que milhares de pessoas morreram. Estranhamente, a doença não afetava crianças nem idosos, e parecia que Estranho. aqueles da nobreza eram mais alvejados, como o príncipe Arthur, filho de Henry Tudor e herdeiro do trono, faleceu após contrair a doença. Também é desconhecido como a doença era transmitida. Os relatos são escassos, mas as pessoas aparentemente Nossa, mas. Engraçado essa imagem, né? O cara, o jeito que ele foi desenhado, parece que ele tá enfiado aqui pra baixo, parece que essa é a perna dele, né? contraíam do nada ou através do ar. Como não foi identificado exatamente o que era, formas de prevenção também não foram declaradas. Sapatos Caramba, né? Curioso parar pra pensar, é um tópico interessante. Doenças que existiram no passado que não existem mais, mas não por causa de vacinas, porque elas simplesmente foram erradicadas em algum momento da história por outros motivos, simplesmente deixaram de existir. E são doenças que a gente não tem conhecimento hoje, e que podem voltar, inclusive, já que não existe vacina, né? Engraçado, é um tópico interessante. escondidos. Isso aqui se refere a Como é que é? prevenção também não foram declaradas. Sapatos escondidos.
Isso aqui se refere a uma sapatos. tradição de sapatos colocados na estrutura de construções, ou seja, dentro Uou, das paredes. As primeiras exposições dessa prática datam do século XV, pouco tempo após a Idade Média. Na época, ainda era predominante o conceito de bruxas, demônios e espíritos malignos. Então, as pessoas guardavam sapatos em locais específicos das casas para afastar esses males. Amuletos caraca, por que será, né? Qual que é o medo da bruxa de um sapato, também né? eram espalhados Curioso. pelas casas, similar a práticas realizadas hoje em dia. De forma geral, os sapatos serviam para proteger a casa dessas influências negativas. Engraçado. Lista de cifras E colocavam no meio da parede, não ok. decodificadas. Título autoexplicativo, uma lista de códigos incluindo alguns que já foram decifrados. Os mais notáveis são o caso Tamanchude, as cifras do Zodíaco, Cicada 3301. Eu não vou ficar decifrando códigos aqui, Vários, hein? mas pode ser que eu aborde esse tema com mais detalhes futuramente. Esperamos, é. Esperamos no segundo vídeo. Espero que ele aborde vários outros temas. Cara, pra pensar, isso que eu tô pensar agora. Esse vídeo tem 54 minutos, ainda tem mais 10 aqui, gente. Não vou embora, não. Tem mais 10. Ah, eu acho que vai ser a última camada mesmo. Eu achei que esse meinho aqui fosse mais uma quebra ali mais uma camada. Mas o que eu ia falar, mano, é. Imagina que tem mais 50 minutos ainda o outro vídeo. O que que não vai ter na outra parte desse bag? Vai ser uns casos muito obscuros, mano. O Imagina. caçador louco de Rat River. Albert Johnson é o pseudônimo de um homem não identificado, capturado pela polícia em um tiroteio em Yukon, no Canadá, no ano de 1930. Na época, o Ok. território de Yukon era majoritariamente habitado por indígenas, que já não gostavam muito de forasteiros, devido à exploração de suas terras. Convenientemente, o caçador louco nem canadense era, e também não possuía licença para caça. Mas por que esse cara era mal visto pelos indígenas e depois caiu na mira da polícia? Bem, é dito que Nossa, Albert que é era o que esse isso? cara era mal visto Ai, é. Eu não sei que animal é esse que ele caçou aqui, mas eu tô com muito dó. pelos indígenas Parece uma e depois caiu na raposa, mira da polícia. Bem, é dito que Albert credo. era um homem difícil de lidar. Ele desarmava as armadilhas de outros caçadores nas redondezas e os ameaçava com sua arma. Albert morava em uma cabana no meio da floresta. Surgiram várias denúncias contra ele. Na primeira visita da polícia, ele não queria conversa. Passa um tempo e a polícia vai até lá novamente com um mandado para tirar satisfação. Dessa vez ele responde atirando em um dos É, policiais, eu acho que eu vi essa história. Foi o cara que ficou um tempão fugindo da polícia, a polícia não pegava ele, né, que mano? Eu acho que eu vi em recuam algum e lugar. depois de alguns dias Acho não, eu levam vi em uma algum equipe lugar. maior. Os caras explodem a cabana de Albert com dinamite, que revira O cara de repente vira o Rambo da vida real, tá atirando ligado? na polícia, consequentemente fugindo. Com a ajuda de um militar Sabe da que ele meteu um tirambaço no policial por nada, né? Era só ele ter trocado uma ideia com o polícia. O polícia nem ia prender ele, aparentemente. Força Aérea, uma nova perseguição se inicia. Acharam Albert tentando escapar subindo uma montanha. O caçador louco é baleado, morrendo no processo e finalmente capturado. As motivações de Albert É, mas é. Ele deu uma resumida, obviamente, com o vídeo do iceberg. Mas essa história aí, se for o que eu tô lembrando aqui de cabeça, é bem maior. Os caras tentam emboscar ele várias vezes, ele consegue fugir, é bem interessante. Johnson, assim como sua identidade, são totalmente desconhecidas. Devido à sua pele clara, olhos azuis, carregados com forte sotaque, acredita-se que ele era da Escandinávia. E também Albert Johnson é Sim. um nome bem genérico. Eu pessoalmente acredito que É, parece ser um nome bem, assim. É que eu derrubei meu controle aqui, gente. E fez barulhão aí, mas parece realmente ser um nome que inventaram pro cara, né? Um nome seja um genérico nome inventado. falso. Outros fatores para se notar eram sua capacidade de sobrevivência na neve e proficiência em combate, ressaltando que ele conseguiu fugir de uma equipe de 10 homens É, armados, de uma explosão e de 10 cães que homens, auxiliavam os loucura. caras. Tipo assim, que nem eu falei, mano, ele Tentativas é. de identificação foram Isso faz. Provavelmente ele já vivia nesse ambiente por muito tempo. Provavelmente então ele faz sentido ele ser da Escandinávia, né? realizadas, sem nenhuma conclusão, e o caçador louco continua sendo um mistério. Muito Peter doido. Bergen Interessante, mano. Bem interessante. é um outro caso de pessoa misteriosa que não possui identidade definida. Eu acho que vários desses caras que a gente tá vendo aqui, esse outro aqui eu também tô achando que eu já vi em algum lugar, esse Peter, o rosto dele não é estranho, porque eu acho que a gente fez em algum momento um iceberg de pessoas misteriosas, né? Agora que eu tô lembrando, acho que sim, Ele mano. foi visto pela primeira vez numa câmera de segurança, pegando um ônibus com destino a Sligo, na Irlanda. Ele chega num hotel da cidade e paga a estadia em dinheiro e deu o nome Peter Mas Berg. é interessante lembrar, porque, verdade pra vocês, gente, minha memória é bem curta, eu realmente... E não é só isso, mano. Eu vejo tantos vídeos aqui, rapaziada, 2 por dia, eu vejo tantas coisas, assim, tantos vídeos, que eu não consigo memorizar tudo por tanto tempo, tá ligado? Uma semana depois, muita coisa eu já esqueci, tá ligado?
Principalmente esses de iceberg que são muitos, muitos tópicos, eu acabo esquecendo, sendo sincero com vocês. Daí é interessante regravar o vídeo que a gente se surpreende de novo com as histórias, né? É legal. Ele é filmado por várias câmeras de segurança dos locais próximos de quem passou. De acordo com funcionários do hotel, ele falava inglês, carregado com um forte sotaque alemão. Peter saía do hotel algumas vezes, carregando uma sacola roxa de plástico, e na volta Peter estava sem ela. Algumas pessoas notaram, mas não acharam nada demais. Mas essa aqui pode ser uma pista. A polícia não descobriu o conteúdo nem onde ele despachou os itens da sacola. Além disso, Peter parecia evitar os locais filmados por câmeras quando foi descartar os itens da sacola roxa. Com isso vem a teoria que aqueles pertences poderiam identificá-lo. Depois ele pede a um taxista onde teria uma praia para ele nadar. O homem indica Rosses Point. Em 15 de janeiro de 2009, Peter sai do hotel e é visto pela última vez em câmeras de uma estação de ônibus. Peter pede um lanche e um café na lanchonete da estação. Ele pega alguns papéis do bolso, rasga e joga no lixo. Depois ele pega o ônibus que parava próximo à praia de Rosses Point. No dia seguinte, um homem junto com seu filho encontram o corpo de Peter na praia e suas roupas estavam numa pedra distante. O corpo de Peter foi levado, não havia nenhum documento de identidade entre seus pertences. Na autópsia, descobriram que Peter estava com um câncer de próstata em estado avançado. Ele tinha tumores nos ossos e sérios problemas cardíacos. E a sua morte foi causada por um ataque cardíaco. Cara, será que ele não viu ali no papel que algum exame falando que ele não ia sobreviver por muito mais tempo, deu uma loucura na cabeça dele e ele resolveu se cancelar na praia, né, mano? Pode Até ser. hoje são desconhecidas as reais intenções e identidade de Peter. Algumas coisas também não fazem muito sentido, mas parecia que ele não queria ser visto nem identificado propositalmente. Então, esse cara, isso que eu ia falar, mano, ele passa mó vibe assim, de ser um espião, né, cara? Isso que é bizarro. Ele passa mó vibe de ser um espião que não queria ser descoberto. Daí ele tava lá muito, muito velho já, percebeu que tava com uma doença e falou, ó, eu vou agora, tá ligado? Cumprir meu propósito aqui, vou pro mar aí e já era, né, mano? Mas é muito, muito bizarro o caso dele mesmo. Indus Valley Script. A escrita Indo. A escrita Indo pertencia aos Harappan, uma civilização da Idade do Bronze. Ao contrário dos hieróglifos egípcios e do sumério, duas outras línguas daquele período, esta permanece indecifrada. Por exemplo, os hieróglifos egípcios começaram a ter um processo significativo na tradução após recuperação da Pedra de Roseta. Aqui em Curitiba tem um museu egípcio. Se você for de Curitiba aí, tiver alguém de Curitiba que me assiste aí, mano, passa um dia lá. É meio carinho. Quarentão, acho que é pra você visitar todo o complexo do museu. Mas é muito legal. É só réplica que tem lá, basicamente, mas tem uma múmia de verdade. E é muito maneiro. E tem lá uma réplica em escala real da Pedra de Roseta. É muito interessante de você ver, mano. Porque você vê certinho ali. Porque a ideia é que a parte de cima tem hierógrafos. E as partes de baixo tem uma em outra língua e uma em grego. E como já se sabia grego, eles basicamente fizeram uma tradução da parte de cima com a parte de baixo, tá ligado? Mas se você for daí de Curitiba e de um rolê cultural pra fazer, é bem da hora, mano. É bem legal mesmo, vale muito a pena. Bom, aliás, agradecer aí, como eu vejo nas minhas estatísticas lá, como o meu público é bem dividido pelo Brasil. Eu acho isso muito legal. Muita gente aí do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, todos os lugares aí acompanhando meu canal. Eu acho muito legal, muito maneiro ver que tem gente de tão longe aí assistindo meu canal. Eu fico muito feliz, gente. Amo demais todos vocês, tá bom? Que continha inscrições em grego antigo e egípcio. O sumério possuía uma variante conhecida, que era o Akkadian, mas o fator definitivo para sua tradução foi a descoberta da inscrição de Bizid, gravada em uma montanha no Irã. Um depoimento do Cara, rei Darius. deve ser muito fantástico, assim, você decifrar uma linguagem antiga, né? Deve ser um processo muito maneiro, mano, de participar. Sei Primeiro da lá, mano, acho Pérsia, muito legal. escrito em persa, Akkadian e elamita. A inscrição hindu não possui nenhuma variante, nem mesmo em egípcio ou sumério. Além disso, como a língua é composta de figuras, fica muito abstrato seu significado. É teorizado que essa escrita correspondia a uma língua que foi completamente perdida, e os textos são extremamente curtos, alguns possuindo apenas 5 caracteres, dificultando ainda mais o processo de identificação. O homem macaco. Muito doido, né, mano? Como eu falei, é um processo muito fantástico de desvendar línguas e é muito misterioso essas línguas que ainda não foram desvendadas, né, cara? Que loucura. Ai, gente, me deu uma dorzinha de garganta agora, mas é muito doido, mano. De Delhi. Em maio de Macaco 2001, de Delhi? Ok. começaram a surgir boatos de uma criatura aterrorizando pessoas em Delhi, na Índia. Os relatos iam desde avistamentos até pessoas sendo atacadas pelo que parecia ser um homem macaco. Alguns supostamente foram feridos pela criatura que atacava durante a noite. Até um homem que estava fugindo do homem macaco acabou morrendo
ao cair do alto de um prédio. Não houveram evidências do homem macaco, e o caso é limitado aos Loucura relatos que isso. são bem divergentes. Algumas fontes questionáveis dizem que houveram patrulhas em alguns bairros feitas por civis e uma breve atuação da polícia no caso. Não, pode ser um cara com uma máscara de macaco mesmo, né, gente? Ou também era um macaco mesmo, né? Tem essa possibilidade. Não sei se na Índia tem alguma espécie. Bom, não sei que tipo de espécie de macaco tem lá, mas pode ser, tá ligado? Também, O pânico durou basicamente. cerca de 2 semanas até sumir completamente. É porque se estão falando homem macaco, provavelmente, tipo assim, era um macaco do tamanho de um homem, né? Tipo assim, não parecia ser um macaquinho, tá ligado? Deve ser um macaco grande. E, pô, não era um gorila nem um chimpanzé, porque não tem na Índia, né? Esses animais são da África. Então, realmente não sei, cara. Não sei se tem alguma espécie de macaco grande na Índia, não conheço. Ahn, Acho que a possibilidade mais provável mesmo é ser um cara com uma máscara, sei lá, mano. É o que Da faz mais sentido. concepção do povo. E hoje o caso é classificado como histeria coletiva. É, pode Seguinte, ser vamos também. considerar que o homem É macaco de Delhi grande. foi de fato uma histeria Mas de coletiva. pegante tem gravação aí, você tá vendo. As causas para isso se encaixam bem nesse contexto. Emoção descontrolada, como as pessoas que sentiam medo de algo que nem viam ou ao menos sabiam o que era. Insinuação, isso é, uma pessoa fala para outra que algo estranho acontece e isso vai se espalhando. Com isso vem mais dois fatores: dúvidas acerca das informações e contágio. Aqueles que ouviam sobre o homem macaco ficavam Ficam com com os mesmos medo, né? Faz sintomas sentido. ou medos que as outras pessoas. Fatores culturais também não ficam de fora. No hinduísmo, há uma figura peculiar, Hanuman, o deus macaco, um aspecto cultural que possa ter causado algum gatilho por associação. Faz sentido. Os peixes intocáveis Interessante, interessante esse abordagem que ele deu aqui no final faz. É bem interessante. Pode ter sido só uma histeria coletiva de fato. são espécies marinhas vistas uma única vez pelo biólogo William Beebe em setembro de 1932. William encontrou um par de peixes, cada um com quase 2 metros de É, comprimento. Eram parecidos com peixes-dragão e interessante, né, possuíam mano? o que parecia ser um tentáculo emitindo luz na ponta, parecido com a isca dos tamboris. Além destes, William também encontrou 4 outros peixes estranhos. Peixe-agulha, um outro nomeado peixe-constelação, devido aos padrões em suas escamas lembrando estrelas alinhadas. Sailfin, um peixe pálido, e alguns tamboris que, ao contrário dos tipos normais, possuía 3 iscas na cabeça. Todos esses peixes são É intrigante porque o relato dele não é algo fantástico, é algo que realmente pode ser verdade, tá ligado? Porque o fundo do mar, como é um ambiente tão pouco explorado pelo ser humano, pode duvidar que o cara tá realmente falando a verdade. Não me parece um relato. Se fosse pro cara fazer um relato realmente lendário, eu queria meter que era um dragão de 10 metros com 5 cabeças. Mas não, cara, meteu um relato que parece verdadeiro. Vi uns peixes diferentes, um peixe com uma luz diferente e tal. muito incomuns, não só pelo fato de que nenhum deles foram sequer vistos novamente, mas também porque não possuem nenhuma espécie equivalente. Os peixes-dragão descritos por William possuíam 2 iscas, uma na cabeça e outra na cauda, além do seu tamanho ser o dobro da espécie registrada. Pode ser que William confundiu esses animais marinhos, ou não os identificou corretamente, dada a condição de visibilidade limitada da batisfera usada no mergulho. Ou então a teoria mais interessante: esses peixes podem ser espécies extintas ou criptídeos. Ah, cara, eu acho que eu vi essa história do iceberg que eu vi do Akin uma vez de Mistérios do Fundo do Mar. Mas eu duvido um pouco dessa daí dessa extinção, porque, sendo sincero com vocês, gente, pode ter sido, até sido, mas 5 espécies diferentes de peixes terem sido extintas num período curto de tempo, assim, igual é. Pode ser que o ser humano faz muita merda mesmo, mas ainda do fundo do mar, eu acho mais provável que as espécies existiram, é que elas ainda existam, mas estão tão no fundo do mar que a gente não conseguiu ver elas de novo até hoje, infelizmente, né? O incidente das luzes no céu em Fênix. Centenas de pessoas alegaram terem visto estranhas luzes no céu em março de 1997. E elas Os estão alinhadas ainda, né? relatos são variados. Alguns diziam que o objeto estava bem alto, outros alegaram que voava baixo. Acredita-se que aquilo era um OVNI, com 5 a 8 luzes formando um padrão de V, sobrevoando de Phoenix até Tucson, no Arizona. Houveram fotos e até mesmo filmagens do incidente. Pouco tempo depois surgiu um Estranho, hein? pronunciamento da Força Aérea, explicando que as luzes eram resultado de sinalizadores dispersados por caças em um treinamento. Porém, isso não explica algumas coisas. De acordo com alguns relatos, Não me parece uma explicação plausível. esse objeto não emitia som algum, e também as luzes se moviam horizontalmente e seguiam uma formação de V, coisa que sinalizadores não fazem. Além disso, pessoas alegaram que aquilo não eram apenas luzes, mas sim um objeto sólido parecido com um triângulo. O caso, apesar de tratado como resolvido, ainda é considerado como forte Mas evidência de objeto voador eu não. achei a descrição aí da Força Aérea, sei lá, mano.
Eu falei, eu sou bastante cético com essas paradas de alienígenas e tal, mas eu também não sou somente aberto nesse. E é que nem pra fantasma, espírito também, gente. Do mesmo modo que eu cético, eu também abro minha mente de pensar que, sei lá, que pode existir de fato, tá ligado? Que podem existir visitas de alienígenas e tudo mais. Eu não tenho minha mente fechada pra isso, tá ligado? Eu acho que isso é importante. A gente, por exemplo, eu sou cético. Eu acredito que não tem. Eu acredito que existem aliens inteligentes. Eles estão muito, muito distantes no universo e a gente provavelmente nunca vai conhecer eles. Eu acredito de fato que no universo existem mais vidas em outros planetas, mas que não sejam inteligentes. Acho que é o mais provável atualmente que a gente conhece. Mas eu tenho a mente aberta de acreditar que. De acreditar não, de pensar que pode ter havido e de fato, tá ligado? Podem existir OVNIs e tudo mais, tá ligado? Só não foi provado de fato ainda. Mas a gente tem que sempre manter a mente aberta pra tudo, mano. Eu acho que isso é o mais importante, tá ligado? Eu acho que isso é ciência, na verdade. A gente manter sempre a mente aberta pra tudo, nunca se fechar, né? Identificado. As invenções perdidas de Tesla. Isso se Ok? refere ao que ficou conhecido como os arquivos perdidos de Tesla. Quando Nikola Tesla morre em janeiro de 1994, no New Yorker Hotel em Manhattan, agentes do governo americano, com ordens diretas do FBI, confiscaram todos os seus pertences. Entre eles estavam dois itens importantes, um conjunto de papéis e um caderno de anotações. Os papéis continham um projeto de uma arma Pô, mano, conhecida como Raio da esse Morte. cara ele era um gênio realmente da parada que se tivesse dado uma grana federal pra ele, teria criado cada coisa doida aí que, pô, seria incrível, né? Uma pena realmente que em vida ele não pôde criar a maioria das coisas que ele planejava, né? Literalmente uma arma capaz de disparar raios eletromagnéticos. Não apenas isso, mas acreditava-se que esses papéis continham projetos que poderiam ser de interesse dos aliados na Segunda Guerra. No caso do Raio da Morte, Tesla não o construiu, pois não possuía fundos para tirar o Eu projeto. falei, mano, pô, se ele tivesse tido fundos aí, né, cara, pô, aí é estranho o exército, os paradas não terem ido atrás dele, porque ele era um cara que tinha a mente muito à frente do seu tempo aí pra poder criar coisas bem malucas aí que poderiam ter sido grande vantagem em guerras e tudo mais, né? Do papel, mas também por conta de sua condição que não estava das melhores. Convenientemente, Pô, o projeto do desculpa, né, gente? Essa foto é muito braba, né, cara? Você é louco, mano. Olha isso, cara. Essa foto é absurda demais, gente. Você é louco. papel, mas também por conta de sua condição que não estava das melhores. Convenientemente, o sobrinho de Tesla e herdeiro de suas posses, Sava Kosanovic, era embaixador da Iugoslávia nos Estados Unidos na época, e devido a um apelo na justiça, clamou seus pertences em 1952, que foram transportados para Belgrado, presentes hoje no Museu de Nikola Tesla. Os Legal. arquivos de Tesla permaneceram Se um dia eu for pra Belgrado, eu vou visitar. perdidos durante vários anos, até que em 2016 o FBI desclassificou parte desses documentos, que falam sobre alguns projetos dele, investigações relacionadas ao inventor e que informações dos papéis confiscados poderiam ser úteis. É declarado nos arquivos desclassificados que os papéis de Tesla não apresentavam informações úteis para os Estados Unidos e que não eram ameaça se caíssem em mãos erradas. Há Ok. suspeitas que o governo americano não devolveu todo o material Também existe essa possibilidade, né? Obviamente, né? Não é porque tá escrito num papelzinho que você vai acreditar no que os caras estão das falando. pesquisas de Tesla, e acredita-se que os documentos foram completamente perdidos ou ainda estão escondidos. Eu falei, mano, eu não acredito em teoria da conspiração e tudo mais. Tem umas que, obviamente, são realmente bobura, tipo terra plana e tudo mais. É que nem o governo americano ter pegado nos papéis ali do Tesla de armas. Eu tendo sempre a acreditar no que é o mais aceito por todo mundo, que é o que não, que realmente não tinha nada ali de interessante. Mas eu mantenho minha mente aberta de pensar que talvez eles realmente possam ter pego, tá ligado? Não é uma parada que me parece tão absurda assim, tá ligado? Ao contrário do vídeo passado, esse aqui eu tive que dividir Legal, em hein? duas partes. Acabou que esse iceberg era maior do que eu pensava inicialmente. A Porra, é marca de 1 hora de enorme. duração eu creio que seja bem sólida para estabelecer no momento. Eu assisto vídeos com mais de 1 hora tranquilamente, mas comenta aí se você gostaria de vídeos muito mais longos aqui no Maravilhoso. canal. Eu ainda tô pensando numa forma de aumentar a frequência dos vídeos. Enquanto isso, eu espero que esses vídeos mais longos estejam compensando. Eu ia parar de fazer icebergs, encontrar Por temas que quê? despertaram meu interesse e fizeram com que eu voltasse atrás com essa decisão. Todo mundo sabe, é um conteúdo trabalhoso, até mesmo cansativo de fazer em certos momentos, mas na maior parte do tempo eu acabo ficando bem engajado para disponibilizar esses temas aqui. E além desses que eu estou fazendo no momento, terão mais icebergs aí no futuro, certo? Lembrando, o convite do meu Discord tá na descrição, caso queira trocar uma ideia. Esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer, mano. Fortalece aí a firma com like, inscrição, comentário. Fique na paz e até a próxima. Até, meu mano. Pô, fantástico o vídeo dele, hein? Sensacional. Adorei, gente.
Um vídeo super longo, super maneiro aí, com vários tópicos irados e, pô, uma narração fantástica de edição também. Enfim, espero que vocês tenham gostado, gente. Deixem aí qual foi o tópico que mais interessou vocês, tá bom? Que vai ser bem legal de ler. Então deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.